pessoal, eu sou a Denise, mais uma vez abrindo as portas do Saramban. E a gente quer lembrar vocês, como sempre no comecinho, a gente é um podcast independente, então quem puder apoiar a gente, seguindo nas redes sociais, ativando o sininho para saber sempre quando a gente lança um novo episódio. E claro também, quando possível, quem tiver interesse nos livros que a gente comenta por aqui, comprar os livros pelo nosso link de afiliados da Amazon. E hoje a gente está aqui novamente para ter um papo super divertido, super interessante, com um convidado super bacana, que a Bruna vai falar um pouquinho. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Bruna. Hoje, então, a gente vai falar de uma obra e também a gente trouxe esse convidado que vem a ser o autor dessa obra, que está bombando por aí pelas livrarias, online também, no Insta também, que é o Monge Han. Monge, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente desse episódio. A gente está há um tempão querendo conversar contigo, desde quando Vozes Amarelas lançou. E então, a gente queria pedir para você se apresentar. O que você quiser falar sobre você. Beleza. Eu sou o Monge Han, Monjinho. Eu sou ilustrador, quadrinista. E lancei meu primeiro quadrinho por editora agora, né, pela HarperCollins, o Vozes Amarelas. É um quadrinho de 5 histórias em quadrinho, todas ou biográficas ou autobiográficas, ou sobre mim, na minha infância, pensando sobre o que significava ser um amarelo brasileiro, e também falando muito sobre imigração, tem histórias sobre a minha mãe, sobre minha avó. Então é bem pessoal, mas eu acho que muitas pessoas no Brasil vão se identificar, assim. E eu já produzo o quadrinho pra internet há uns 8 anos, assim. Então agora finalmente culminou numa publicação que tá nas livrarias e tudo mais. Tá sendo uma emoção muito nova pra mim. Sim. Gente, então hoje a gente vai falar de Vozes Amarelas. Então é a primeira vez que a gente traz o escritor, né, de um livro pra conversar com a gente. É uma baita honra. E, bom, a gente se autodenomina, assim, um podcast sobre literatura coreana. E aí muitas pessoas podem estar pensando assim, mas o Monge é coreano brasileiro, então não é literatura coreana. Então é bom a gente ampliar um pouco a nossa visão sobre literatura coreana para uma espécie de meio que uma síntese da cultura, identidade, representatividade da cultura coreana como um todo. Então, acho que a gente ampliando esse leque, a gente consegue trazer muitas outras obras que também dialogam com certeza com os coreanos, com a Coreia, com a identidade coreana como um todo, como é o caso de Vozes Amarelas, né? Até porque, como a gente trouxe já também num dos nossos últimos episódios, a gente falou sobre Aos Prantos no Mercado, que é da Michelle Zauner, que apesar dela ter nascido na Coreia, ela foi muito cedo para os Estados Unidos, então também se caracteriza um pouco como uma literatura coreana da diáspora. Então, assim, a gente quer abraçar também essas narrativas que falam da cultura coreana, trazem muitos temas que são abordados nos livros que também são produzidos na Coreia. Então, a gente acha que faz todo sentido. Esperamos que o pessoal goste e também, assim, apoie essa iniciativa nossa de abraçar esses autores. Isso. Ai, massa. Obrigado pelo convite. Eu acho muito bacana, porque hoje em dia muito se fala sobre a Coreia, né? Cultura coreana. E eu sempre fico pensando nisso, porque tem muitos coreanos brasileiros, assim, né? E a gente fica muito olhando pra Coreia lá fora, mas tem toda uma Coreia aqui, uma cultura asiática aqui também, né? Falando de Japão e China também. Então, muito legal vocês abrirem essa porta, assim. Porque se a gente fechar essa porta, muitas vozes não vão ser ouvidas, né? Sim. Como é o caso desse livro. Então, se a gente só focar em autores coreanos, os descendentes, né, e filhos de imigrantes não vão ter voz? Como assim? Então, a gente quer realmente ampliar e trazer quanto mais literatura nesse sentido, melhor, né? Massa. Muito bem. Bom, então esse episódio, gente, ele vai ser único, então vai ser autor e Vozes Amarelas juntos e etc. Então, se você, assim, por acaso se incomoda com spoiler, eu não sei se a gente... Porque, assim, a experiência de ler o Vozes Amarelas é única. Então, acho que mesmo se a gente falar um pouquinho das histórias aqui, não vai perder em nada a graça e a beleza de ler, né, fisicamente ou online essa obra. Mas se você se incomoda com isso, já fica aí avisada aqui. Bom, pode ser que venha alguma coisa, né? Eu posso tentar segurar um pouco, assim, os principais viradas da história, assim. A gente fala mais as sinopses, né? O que só fica um pouquinho difícil porque 3 das histórias já tinham sido publicadas anteriormente online. Então já são um pouco conhecidas do público. Eu acho que a gente pode soltar e aí... Sem medo, assim? Então beleza, vamos só falando. Vamos só falar. Bom, então, para começar, eu queria fazer
breve introdução com um trecho da apresentação que a Ana Ricari fez, né? Maravilhosa. Incrível o texto que ela escreveu. Deu uma choradinha quando ela mandou. Muito massa ter a Ana no livro. Que bom. E aí é um trecho dessa apresentação. Aí em seguida eu faço uma pergunta em cima, que ela fala o seguinte. Opa! Adesivos lá do Encontro d'Água. Bom, cada quadrinho desse livro é um convite a uma transformação. Quando o monge relata as dificuldades da vida de uma família imigrante, ele constrói a empatia do leitor por Suni e por todos os brasileiros asiáticos que já passaram por discriminações semelhantes. Quando nos apresenta os mais profundos segredos e desejos do menino que não se sentia, entre aspas, normal na própria escola, ele humaniza a vivência de brasileiros asiáticos da comunidade LGBTQIAP+. Quando expõe as angústias e questões de uma criança amarela, ele torna coletivo um sentimento comum a muitos brasileiros amarelos. Então, acho que esse trecho, para começar, assim, ele sintetiza muito o sentimento que a gente passa a ter ao ler a obra. Então, acho que é uma boa introdução. E, em cima disso, eu faço já uma pergunta, que é a seguinte. Aqui ela fala muito sobre empatia, sobre coletivo, identificação. E você tem muitos seguidores, leitores nas suas redes sociais que te acompanham aí faz anos. Já teve alguma experiência de algum seguidor, algum leitor não amarelo falar sobre o modo como essas histórias ressoaram na vida dele ou dela? E como foi essa experiência? Essa é a primeira. E também pode falar também de quem se identifica como amarelo. Como que é essa recepção das pessoas que leem as suas histórias? Eu acho que a primeira pergunta você perguntou mais assim, quem não é amarelo, Sim. Como se identifica, né? Isso. Uma coisa que eu percebi que eu não esperava, assim, principalmente quando eu publiquei Harmonia uns anos atrás, né, que saiu em 2019. Pra quem não sabe, Harmonia é um quadrinho sobre a minha avó, que relata como é que foi o falecimento dela no Brasil, sendo uma mulher coreana que migrou pra cá lá pelos anos 60, né? E foi muito louco porque na época muita gente se sentiu muito próximo ao quadrinho, e a pessoa não era asiática, mas às vezes ela era descendente de imigrante, então ela tinha uma avó que também tinha uma cultura diferente. E todo mundo tem uma relação com a sua avó, né? Se pôde conviver com ela, assim. Então foi muito louco pensar e perceber, assim, que para as pessoas coreanas tinha muita coisa específica, para as pessoas asiáticas também tinha muitas coisas específicas, mas para todas as pessoas no geral se sentiram muito tocadas pela relação com a avó. E principalmente se era uma família imigrante, assim. Uhum. Eu percebi que tem muitas coisas em comum entre famílias asiáticas, mas tem muita coisa em comum também entre famílias imigrantes no geral, mesmo que seja de outros lugares, sabe? De outros lugares do planeta, assim. Sim. Então isso é uma coisa que eu não esperava na época. Eu não esperava que ia reverberar com tanto tipo de pessoa, assim, de origens diferentes, sabe? E com pessoas amarelas em si, é muito louco, assim, porque coisas até detalhes, às vezes, que você acha que era uma coisa muito pessoal, você acaba descobrindo que é uma coisa muito coletiva, assim. Uhum. Acho que uma das coisas mais legais de falar sobre minha origem, né? De falar sobre ser amarelo, falar sobre mim, sobre minha identidade, é perceber como a gente acha que a gente tá sozinho em várias experiências, né, da nossa vida. E na verdade não. Ser humano é uma das coisas mais coletivas que se pode imaginar, assim. Uhum. Tudo que a gente passa, né, sendo recorte de raça ou não, muitas pessoas vão se identificar, já passaram por aquilo, sabem exatamente o que você tá sentindo, sabe? Uhum. Então sempre tem sido muito bom falar sobre isso, sobre esses temas, porque muita gente manda mensagem, fala, caramba, ninguém nunca tinha falado sobre isso, achei que era uma coisa minha, ou achei que era uma coisa da minha cabeça, assim. E a gente acaba, tipo, tirando um pouco esse peso de uma coisa, sabe? Às vezes você acha que você é esquisito ou errado, ou tá viajando no que você tá pensando. E quando você vê uma outra pessoa falando sobre isso num trabalho, ou num quadrinho, num livro, você acaba tira um peso, sabe? Você fica, bom, então não sou eu, não tô maluco, sabe? Entendi. Aliás, você comentou que Harmony foi publicado em 2019. Se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com o seu trabalho. No Twitter, né? Que agora é X. Sim. Eu não sei se... Acho que Harmony não foi a primeira. Já tinha tido Criança Amarela e Criança Amarela Colorida. Não tenho certeza da cronologia.
Foi assim, em 2017 eu lancei o Criança Amarela. Na época no Facebook, né? Quando ainda ele era muito Nossa, movimentado, assim, era a rede do tempos momento. remotos. Talvez tenha uma galera mais nova assistindo não vai acreditar, mas o Facebook era o lugar, assim, né? Bombava. Bombava, assim. E meu quadrinho saiu muito da minha bolha nessa época, assim, com Criança Amarela. Aí, 2 anos depois, eu fiz o Harmony. Eu já tava fazendo ele há muito tempo, assim, né? A história da minha avó, porque ela faleceu em 2018, na verdade. Só que eu fiquei o ano inteiro meio num processo de luto, já tinha escrito tudo, mas não conseguia começar a desenhar direito, assim. E daí ele foi lançado em 2019, na primeira Comic Con que eu participei. Eu fiz um zine e ele era meu lançamento lá. E foi um quadrinho que super, assim, deu uma bombada. Na época o Twitter, ele não tinha sido comprado pelo Elon Musk ainda, então tava ótimo, né? E daí ele super explodiu. Eu lembro que o quadrinho teve, tipo, 3 milhões de interações, sabe? Sim. E chegou em muita gente que não me conhecia. Tipo, eu lembro, enfim, de, tipo, pessoas que eu não imaginava. O Emicida me seguindo, sabe? Nessa época. E eu fiquei, meu Deus do céu. Eu até nervoso vendo o que eu tinha falado naquela semana no Twitter. Assim, não, tá tudo bem. Mas eu acho que é isso porque é o que você falou. A história da avó, acho que reverbera em todo mundo. Sim. Porque acho que independente de ser asiático ou ser filho de imigrante ou não, todo mundo tem uma avó e tem essa história de carinho. Muitas vezes passa por esse processo de luto também. Então acho que isso foi, assim, importante pra também fazer essa história chegar em mais pessoas. Né? Sim, e é bem engraçado porque não era muito uma coisa que eu imaginava, assim, nem planejava, né? Sim. Porque até a história fala muito especificamente sobre coisas de uma família asiática imigrante, né? Mas muita gente se identifica mesmo assim. Isso foi uma coisa que realmente me marcou, assim. O Criança Amarela Colorida, só que a gente tinha citado, foi um lançamento que eu fiz ano passado, na verdade. Nossa, ele é bem mais recente. Sim. Que... Então, assim, eu também gosto de dar um espaço entre essas publicações, porque eu faço muitos trabalhos que não são sobre eu ser amarelo, né? E eu tento não fazer trabalho só sobre isso, porque muitas pessoas já me veem só como uma pessoa que faz isso, sabe? Tá certo. Mesmo que eu faça outras coisas, assim. Então eu tento dar um espaço até pra eu maturar os projetos que eu quero fazer e não fazer porque eu acho que as pessoas querem ler, sabe? Tem essa... Como autor, você tem que ficar sempre se medindo, assim, tipo... Eu tô fazendo isso porque eu tenho interesse nesse assunto, ou eu tô fazendo porque eu acho que o público vai reagir bem. Porque nunca é muito legal quando você faz só pelo público, sabe? Mas você também tem que considerar ele, assim. Então eu tento fazer com certo espaçamento essas histórias, assim. Isso que você falou sobre te colocarem nessa caixinha do autor que só fala sobre ser amarelo. A gente vai para uma próxima pergunta que a gente queria fazer, que é sobre... você comenta bastante no Vozes, e a Ana Ricari também no começo, sobre essa questão de barreiras, né? As barreiras invisíveis de onde você pode se colocar. Então acho que isso entra... Até onde ir, né? Até onde você pode ir. Acho que entra nisso que você tá falando, né? De repente, uma pessoa que é racializada só pode falar sobre raça. Sim. Isso foi bem complicado. Quando eu lancei o Criança Amarela, especificamente em 2017, que foi o primeiro quadrinho que eu falei sobre o assunto, foi muito foda pra mim, foi incrível. Mas depois teve uma certa crise, assim. Porque desde antes de publicar o Criança Amarela, eu já falava sobre outras questões em quadrinho, né? As minhas tirinhas na internet antes sempre foram sobre lidar com sentimentos difíceis, refletir sobre a vida, muita coisa existencial, assim. E já tinha um certo público. Aí quando o público deu uma crescida com Criança Amarela, tudo que eu publicava que não era sobre ser amarelo tinha muito menos alcance do meu próprio público, sabe? Caraca. E daí eu ficava, caramba, isso doeu na época, assim, porque eu ficava, será que agora as pessoas realmente só querem que eu fale sobre isso, sabe? Eu me senti muito limitado, assim. E foi irônico também, porque o Criança Amarela, ele fala sobre te botarem numa caixinha, né? E daí, quando eu lancei ele, ironicamente me botaram numa caixinha. Então ele é o ilustrador, quadrinista que fala sobre ser amarelo. Exatamente. E daí, na época, eu fiquei pensando muito, acho que eu nunca mais vou fazer nada sobre o assunto. Porque eu quero só conseguir ter liberdade pra fazer o que eu quiser, assim. Mas depois de um tempo também eu fiquei pensando que, assim, eu vou falar sobre o que eu quiser falar. Quando eu quiser falar sobre ser amarelo, eu vou falar. Quando eu não quiser, eu não vou falar. E comecei a me importar um pouco menos com isso, assim. Mas foi um processo, assim. E também foi um processo até provar pras pessoas que eu posso falar sobre outras coisas. E outros quadrinhos também terem um alcance grande que não falam sobre esse assunto e tal. Aí eu até me senti mais à vontade pra voltar a falar sobre ele, sabe? E você acha que agora você alcançou, então, esse seu objetivo, que era falar sobre o que você quisesse e a galera receber bem? Ou você acha que ainda tem o que caminhar nesse sentido? Ainda tem uma expectativa só sobre raça? Eu acho que eu consegui, mas depende da pessoa também, sabe? Entendi. Tipo, ano passado eu comecei a focar muito em fazer alguns quadrinhos que são as tirinhas azuis, né?
que é uma série de tirinhas que falam sobre sentimentos, né? E foi legal porque eu tava retomando temas e até textos do primeiro ano que eu fazia quadrinho, só que botando a minha experiência de fazer quadrinho desses anos. Então são tirinhas tão melhores mesmo. E daí começou a alcançar muita gente. Uma delas alcançou, tipo, milhões de pessoas no Instagram também. Aí eu comecei a ficar, beleza, tô conseguindo, sabe, sair desse estereótipo que as pessoas botaram em mim. E também fiquei mais à vontade para lançar Vozes Amarelas, por exemplo, que é um quadrinho que fala sobre a amarelitude, mas eu tenho muitos outros quadrinhos que falam sobre outros assuntos e já estouraram as bolhas também. Então já tô, beleza, tá tranquilo. Agora dá, né? Agora dá. Que bom. Tipo, claro que eu posso encontrar pessoas que me conhecem mais ou menos, que só vão lembrar de Criança Amarela, porque é o que marcou elas. Mas tudo bem, eu sei que no geral, o meu público, as pessoas estão nas redes sociais, estão mais receptivas com as coisas que eu quero fazer. Então é isso que importa, sabe, pra mim. Sim. Uma dúvida sobre essa questão de público também e mexer com as suas inseguranças, né? Esses seus limites e tudo. Você, com o Vozes Amarelas, entrou muito em discussão amarelitude, representatividade, etc. Dentro desse diálogo, você já chegou a receber críticas, por exemplo, racistas ou comentários muito maldosos por conta do que você coloca aqui? Ou nas suas redes sociais, nesse sentido? Com certeza. Assim, eu tenho sorte, eu não sou uma pessoa que eu sofro muito hate. Isso não acontece muito, assim. Eu também acho que eu tenho uma certa sensibilidade pra me comunicar, não só nos quadrinhos, mas também em textos que eu escrevo pra rede social mesmo, que evita muito esse tipo de conflito. Mas na época, especificamente falando de 2017, quando eu lancei, eu tava já com muito receio de lançar. Também era uma época que o cancelamento, assim, a gente fala hoje, parece, tipo assim, um termo já desgastado, mas na época era uma coisa, assim, que tava começando a acontecer muito com as pessoas. E cancelamentos realmente aconteciam, né? E toda exposição na rede do seu trabalho é uma exposição pessoal também. Sim. Então eu ficava muito com medo, porque já existiam coisas produzidas no Brasil sobre o assunto, sobre imigração, sobre a realidade do povo amarelo e tal, da diáspora e tudo mais. Só que fora do meio acadêmico, se falava muito pouco sobre o assunto, assim. Então, na época, falar sobre ser amarelo num quadrinho era uma coisa que eu ficava muito na dúvida se sequer ia fazer sentido para as pessoas, sabe? Eu tinha medo das pessoas terem muita raiva de mim, ou dos amarelos falarem que eu tava exagerando, e daí ficar comprovado que era coisa da minha cabeça, sabe? Eu tinha esses medos de publicar o quadrinho, né? Mas depois que eu comecei a publicar, ele foi bem aceito, isso começou a me deixar mais confiante, assim. Então até chegavam pessoas. Eu acho que tinha dois tipos de pessoas que eram mais irritantes, assim. Um era, tipo, pessoas que não são amarelas, né? E que vinham falar como era muito um mimimi, essas coisas. E as pessoas falando, achando que por você falar da sua identidade, você estava querendo se comparar com outras etnias e outras comunidades e povos. E não era essa a intenção, né? O quadrinho, ele nunca faz isso em nenhum momento. Mas as pessoas que estão lendo, principalmente brancas, projetavam isso no quadrinho. Porque na cabeça delas, tipo assim, talvez elas nem pensem sobre isso, né? Mas de uma forma inconsciente, a coisa da branquitude, quando a gente fala, não é as pessoas brancas especificamente. É tipo a mente coletiva, sabe? Inconsciente, sobre coisas que a gente não pensa no dia a dia. Essa é a branquitude, é aí que ela acontece. Por quê? As pessoas brancas se veem como normal, assim. Tipo, não tem questões sobre ela, sabe? Ela nunca pensa sobre ser branca, assim. A não ser que alguém venha falar sobre isso, né? E daí, obviamente, no Brasil tem um racismo muito grande com pessoas pretas, né? Nossa história toda. E então ela tem a pessoa preta num outro lugar. A pessoa branca, a pessoa preta. E a pessoa amarela, ela tá, tipo, no outro polo, assim. Tanto que se você vê estereótipos que as pessoas têm sobre pessoas pretas e pessoas amarelas, geralmente são coisas opostas. E o branco tá bem no meio como normal, assim. Então, hoje em dia com o K-pop isso tá até mudando um pouco, mas antigamente como era muito, assim, o homem preto hipersexualizado, o homem amarelo totalmente Nossa, a palavra é complicada. Emasculizado, eu acho que assim que falaria. No que eu podcast você também parou. Nossa, eu acho que sempre travo nessa palavra especificamente. Mas é que então tira a masculinidade, pronto. Tipo, o homem como se fosse preto... meio que assexualizado, tipo uma coisa assim? De certa forma, sim, assim. Tipo, o homem preto visto como hipersexual, o homem amarelo como nada sexual e o homem branco como comum no meio. E todos os estereótipos são assim. O homem preto como muito violento, o homem amarelo como totalmente passivo e bonzinho, o homem branco como normal. E, tipo,
isso era reforçado o tempo todo, assim, né? Então, quando eu postei sobre o Criança Amarela, as pessoas olhavam, algumas pessoas brancas, e falavam: não, mas você não sofre como uma pessoa preta. Então, não existe nenhum tipo de discriminação. Tipo, esse raciocínio, sabe? E eu entendo isso acontecer, porque a pessoa ninguém nunca falou com ela sobre o que significa, sabe? E como não é uma coisa tão terrível na cabeça dela, comparando com o que ela conhece do racismo contra pessoas pretas, parece que nem existia, assim. Uhum. Mas acho que o importante do quadrinho é justamente isso, mostrar como nas entrelinhas o que significa para uma pessoa amarela, como isso afeta a sua identidade, sua autoestima, sua autoimagem. Até porque a gente que é racializado, a gente é normal, né, obviamente, mas assim, a gente também se via como totalmente normal quando era criança, até que você descobre que você não é visto como normal. Pelo olhar do outro. Pelo olhar do outro. Sim. Então, é sempre duro tentar compartilhar essas coisas e lidar com as falas de quem não quer entender muito, sabe? Mas eu acabei ficando... Hoje em dia eu já tenho uma pele um pouco mais grossa pra lidar com esse assunto e já lido melhor. Uhum. E uma outra coisa muito ruim que acontecia eram pessoas amarelas que viam o quadrinho e vinham falar assim: é verdade, tá vendo? Só falam de pessoas pretas. Temos que falar de pessoas amarelas que sofrem tanto quanto... E eu ficava: meu Deus do céu. Coisas diferentes. Tipo, que desserviço gigantesco, tá ligado? Você tem que entender o que a gente tá falando, sabe? Uhum. Tipo, a pessoa... Eu entendo porque às vezes a pessoa tava com uma fome muito grande de se identificar com algo. Porque era uma coisa muito da época. Como se não falava sobre ser amarelo, sobre ser... A onda Hallyu tava recém chegando também. Então, sobre ser coreano. Não tinha nada sobre nada disso. Como era a primeira coisa sobre o assunto, às vezes a pessoa é muito mal informada sobre... a consciência racial, sobre como que é a sociedade política, e ela se posiciona sem pensar muito bem sobre o assunto e já bota desse jeito, sabe? Uhum. Mas na época eu ficava muito assim, pelo amor de Deus, é isso que eu não queria, sabe? As pessoas amarelas ou as pessoas pretas achando que eu tava querendo comparar dores, assim. Era o meu maior medo, sempre foi. Entendi. Então eu sempre tento deixar isso bem claro. Inclusive eu falo sobre isso em Criança Amarela, tem uma página sobre isso, né? Tipo assim, que não é sobre comparadores. E mesmo assim, as pessoas às vezes... Sempre voltam no mesmo tópico. Aliás, isso que você tá falando me lembrou uma coisa. As pessoas tinham um pouco essa dificuldade de entender como que os amarelos são racializados e sofrem preconceito, né? Assim como os pretos também sofrem. E eu acho que trouxe um pouco mais de consciência a partir da pandemia. Não sei se você concorda comigo. Porque acho que a pandemia escancarou mais, né, o preconceito contra pessoas asiáticas por questão do vírus ter vindo da China e coisas do tipo. E aí, como você falou, você publicou primeiro o Criança Amarela em 2017, então o seu trabalho falando de amarelitude vinha antes da pandemia. Você sentiu essa mudança? Mais pessoas te procuraram para falar sobre o assunto porque o assunto estourou a bolha? Ou como é que foi? Forma. Putz, pior que mais ou menos, sabia? Uma coisa que eu penso hoje em dia é que, assim, eu produzo quadrinhos sobre o assunto há muito tempo, se for ver, né? Uhum. 2017 já faz o quê? 8 anos agora, né? Então, às vezes eu paro e penso assim... eu acho que agora as pessoas estão muito bem informadas. Talvez esse assunto nem precise mais ficar falando tanto sobre ele. Uhum. Mas daí eu percebo o seguinte... É uma certa bolha, sabe? Tipo, na nossa bolha... E eu falo assim, é uma bolha que ela é grande também, porque essa é uma bolha que eu quero dizer assim, é uma bolha de pessoas que são socialmente conscientes ou tentam ser, sabe? Uhum. Se esforçam. Ou se esforçam. Tem muitas pessoas que são assim, de todas as etnias, de todos os campos de pesquisa e tudo mais. Mas não é a maior parte do Brasil, sabe? Tipo, provavelmente não seja. Uhum. Até porque tem pessoas que talvez seriam assim, mas também não tem muito acesso a essa informação, né? Não em todo lugar do Brasil que até a internet chega tão bem, né? Então, às vezes eu acho que isso tá resolvido de certa forma. Fico assim, não, eu já fiz meu papel aqui, já falei sobre o assunto e tal, e agora todo mundo tá consciente sobre as coisas. Mas depois eu percebo que não. Falando sobre a pandemia, por exemplo, nesses casos. Eu acho que é um ótimo exemplo pra gente falar sobre minoria modelo. Sempre que eu falo sobre minoria modelo, eu falo sobre essa época. Porque muita gente fala assim, vocês, pessoas amarelas, só tem coisas positivas sobre vocês, né? Então, assim, são estereótipos, mas são estereótipos bons. Uhum. E eu sempre tento falar assim, isso é uma coisa de hoje em dia. Mas se qualquer contexto político social muda, o amarelo fica muito claramente amarelo, assim. Você tem um país asiático que de repente vira inimigo, de certa forma, do Brasil, ou fica longe da ideologia brasileira, porque o Brasil é muito conservador, né? As pessoas amarelas sofrem aquilo, assim.
Então, nessa época que a Covid era chamada de vírus chinês, o que é muito irônico também, porque ela foi trazida pra cá por uma família branca e rica, né? Sim. Mas, enfim, porque se originou na China de certa forma, e era chamada de vírus chinês, não importa se você era coreano, descendente de japonês ou descendente de chineses, todos sofriam o mesmo tipo de assédio, né? E aqui em São Paulo rolou vários casos de assédios e agressões e tudo mais. Inclusive, da própria Ana Ricard, ela cita um caso assim, da época e tal. E isso mostra muito como assim, beleza, você é a etnia meio que aceita ou usada como modelo, daí vem esse mito da minoria modelo, né? Usada como, olha que legal, tipo assim, não, olha como os pretos e os indígenas realmente são preguiçosos, porque os amarelos também são uma comunidade, mas eles são muito esforçados e trabalham, tipo, eles usam a imagem do amarelo, sabe? É isso que é isso, assim. Mas ao mesmo tempo, qualquer contexto mudando no mundo, aí o amarelo já é tirado desse lugar. E eu acho importante as pessoas amarelas terem essa consciência para perceber assim, na sua geração, até agora, pode ser que esteja, na sua cabeça esteja assim, realmente, amarelo só tem coisa positiva sobre, assim. Mas é só questão de mudar alguma coisa, sabe? Pra ficar muito claro que a gente é racializado. Por isso que a gente tem que ter essa consciência. Antes de qualquer coisa mude, você tem que saber exatamente como são as coisas, de verdade, sabe? E as coisas são assim. Não é à toa que em outras gerações, famílias japonesas, né? Durante a Segunda Guerra, famílias japonesas que estavam aqui no Brasil tiveram que esconder esses documentos, enterravam seus documentos japoneses, eram proibidos de falar japonês em público. Teve campos de concentração japoneses, né? Sim. Então, de famílias japonesas. Então, assim, se um dia, sabe, espero que não aconteça, mas tiver qualquer outra guerra envolvendo um país asiático contra os Estados Unidos, por exemplo, que o Brasil ama, né, puxar o saco, tipo, você acha que como vai ficar como o contato com as pessoas amarelas no Brasil? Você acha que para as pessoas conservadoras do Brasil vai fazer diferença se você tá aqui há 8 gerações ou não? É isso que deixa muito escancarado que a gente é racializado, sabe? Por isso que é uma grande luta desses trabalhos sobre ser amarelo. Não é só conscientizar as pessoas que não são amarelas, é que o amarelo entenda que ele é racializado, sabe? E o que isso significa, assim. Sim, eu pensei nisso também porque... não sei se você sentiu isso, mas eu li um webtoon, eu gosto bastante de webtoon, que na época da pandemia, acho que começou a ter bastante casos de crimes de ódio, principalmente nos Estados Unidos, como você falou, aqui em São Paulo também aconteceu. E aí tem um webtoon bem curtinho, são só 4 episódios, que foi feito em parceria com algumas artistas, né, asiático-americanas, e fala um pouco sobre isso, sobre a identidade delas como a amarela, e ter sentido esse perigo que virou a vida delas a partir do vírus, né? E um pouco sobre a necessidade que elas tiveram de, por conta do que estava acontecendo, usar a voz delas como artistas, né? Como pessoas públicas, para conscientizar. Você também teve esse período durante a pandemia de sentir mais ainda essa vontade de conscientizar as pessoas, tanto amarelas quanto não amarelas, quanto brancas ou qualquer... Nossa. Então, aí que tá, a gente tava falando daquilo da bolha, né? Porque, assim, na época, teve 2 casos, 2 meninas que me procuraram no Twitter pra falar sobre casos que tinha acontecido com ela, assim. Uma foi uma menina que teve, inclusive, um assédio, sofreu um assédio no ambiente de trabalho, assim. Porque tava rolando essa coisa de vírus chinês e tal. Ela descendente de japoneses, mas, né, como tava rolando isso, não fazia diferença pras pessoas. E uma das colegas de trabalho dela pegou um monte de álcool gel na mão e passou no rosto dela, assim. Você comentou isso na Aigo. Eu comentei na Aigo, é verdade. Nossa, muito... E foi tipo assim, ela ficou com muita alergia na pele, ela tinha uma pele sensível, ela foi pro banheiro, ficou tipo assim, sem saber o que fazer, tipo, chorando, né, com a pele toda machucada e tal. E as pessoas do trabalho vindo, não, mas foi uma brincadeira. Aí machucou, foi um acidente, mas foi uma brincadeira, ela não queria fazer por mal. E a moça botou um monte de álcool gel na mão, passou no rosto dela falando, vírus chinês, tem que limpar o vírus chinês, tá ligado? Isso não é normal, sabe assim? E ao mesmo tempo que eu conversei com ela na época, eu postei no Twitter e tal, pra usar meu alcance de certa forma, assim. Mas tem muitas pessoas que hoje em dia, se você contar essa história, elas ainda vão falar, mas não tem nada demais, foi um acidente, sabe? Então, eu fico muito na dúvida de saber o quanto realmente deu pra conscientizar qualquer pessoa, sabe? Por mais que eu acho que algumas pessoas tenham pensado sobre o assunto, tem muito chão, assim. Nossa, eu acho que vai ter gerações ainda, até realmente o Brasil como no geral, assim, entender essas questões, sabe? Levar a sério, assim. Sim. E também tem, além de ser um país muito conservador, também tem a questão
que não justifiquem nada, tá? Mas que, por exemplo, as comunidades amarelas se concentram em pontos específicos, né? Então, por exemplo, eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, que não tem praticamente ninguém. Então, eu imagino alguém lendo o Vozes Amarelas ou então sabendo um pouco mais sobre a amarelitude e não entendendo, não alcançando porque não tem contato com essas pessoas. Então, acaba achando que é um mimimi, é uma coisa menor, né? E então, acho que é um trabalho que tem que ser feito ainda por muito tempo para alcançar essas cidades, esses estados que quase não têm imigrantes ou pessoas amarelas, para que eles entendam que também é uma questão a ser conversada, a ser compreendida, né, a ser ouvida. Entrando um pouco agora nisso de ser ouvido, vozes e silêncio, em Vozes Amarelas e também em outras histórias suas, tem muita a dicotomia voz e silêncio. O que é dito e o que é não dito. O que fica nas entrelinhas ali, fica meio velado. Como que você... Aí eu queria te perguntar se isso é algo consciente, você busca fazer isso, e como isso ressoa na sua própria vida, enquanto pessoa amarela, né, com uma família aí de imigrantes europeus e também coreanos. Como que tá essa dicotomia na sua vida e na sua arte? Foi engraçado você comentar, porque assim, eu não foi de propósito, sabe? Tipo, eu não tinha pensado sobre isso, mas faz sentido. Eu acho que isso começa também porque existe uma barreira linguística, né? Tipo, entre mim e os meus avós, existia uma barreira linguística. E se você é de primeira ou segunda geração, isso acontece muito, assim. Eu lembro quando eu falei sobre a harmonia, né, no quadrinho, e tem muito... Esse é um tema muito presente em harmonia, essa diferença de não saber a mesma língua, né? E não conseguir se comunicar tão bem com palavras, assim. E além disso... Além de ter essa barreira linguística, por exemplo, até entre, sei lá, minha mãe, que falava coreano, apesar de ser um coreano mais infantil, assim, porque ela veio pra cá criança, tem muitas coisas que meus avós também não falavam pra ela, sabe? Eles eram pessoas que não dividiam muitas histórias, porque realmente não queriam, sabe? Falar sobre os assuntos. E por causa disso, muita coisa se perdeu, sabe? Tem muitas histórias que a minha mãe conseguiu tirar da minha avó depois de tentar muito, assim, daí que eu sei, algumas histórias de família, mas tem muitas coisas que a gente não sabe também. E eu acho que isso vem muito de uma dor de imigração mesmo. Eu fico me botando no lugar deles, assim. Tipo, eles vieram pra cá, eles já tinham 6 filhos, toda uma vida na Coreia. Eles já tinham por volta de 50 anos, sabe? Nossa. Então imagina você já tá assim, você já tem toda uma vida muito vivida num país, né? Só que tá tão instável lá que você decidir ir pro outro lado do mundo, pra um lugar onde ninguém fala a sua língua, onde todo mundo te olha como uma coisa muito diferente, ou exótica, ou estranha. E deve ter muito trauma envolvido, sabe? Eu fico pensando também porque na época não tinha telefone, né? Não tinha celular, assim, tão fácil. Não tinha como fazer ligações pro outro lado do mundo, era carta, assim. Então, por exemplo, eu sei de uma história que a minha avó, ela veio pra cá e ficou sem falar com a mãe dela, minha bisavó, que eu não cheguei a conhecer, por muitos anos, assim. Nossa. Até conseguir entrar em contato, descobrir qual era o endereço novo dela e conseguir entrar em contato por carta. E dela marcou de ir pra Coreia rever a minha bisavó, né? Depois de muitos anos e tal. E uma semana antes da data de viagem, a minha bisavó faleceu. Ai, não. E minha avó nunca conseguiu encontrar ela, sabe? Ai, para. Isso é uma coisa que ela sempre contava, assim, pra minha mãe, porque é uma dor, né? Tipo, ela veio pra cá imigrando, não quer dizer que ela não queria nunca mais ver a família dela da Coreia, não queria mais ver a Coreia. Eles resistentemente eram muito coreanos estando no Brasil, porque eles tinham essa identidade forte. Eu lembro que eu chegava na casa dos meus avós, né, do Harmony, da Harabudi, e era tipo assim, uma casa muito coreana no meio de São Paulo. Eles moravam ali na aclimação, num prédio, e o prédio totalmente normal, assim, normal ocidental, né? Uhum. O bairro também. E daí, quando eu subia, era muito uma casa coreana. Tinha muitas coisas de Hello Kitty que a minha avó adorava, assim, porque é um negocinho coreano, um mascote coreano da infância dela. Tinha, tipo, aquelas mesas já rebaixadas, móveis, tipo, muito coreanos, assim. E pra mim era como entrar num outro planeta, assim. Eu adorava ir pra casa da Harmony, porque eu ficava olhando lá, nossa, isso aqui parece, sabe, um outro país. E realmente era, de certa forma, lá dentro, né? Então acho que o silêncio, ele vem muito disso, assim.
vem desse espaço entre gerações, assim, né? E sobre muita coisa não dita também. Porque tem essa coisa do não lugar quando a gente fala de ser amarelo, porque quando as pessoas não falam pra você sobre o que significa ser uma pessoa amarela, vira uma coisa que é uma questão que você não sabe botar em palavras, assim. Então, quando eu era criança, né, e sofria esse trato racial, né, eu não conseguia entender que era uma questão. Pra mim, você acaba assumindo que são coisas normais da vida e não pensa muito sobre isso, até porque na época a sua preocupação é tipo, sei lá, ter o boletim bom pra passar no colégio, você é uma criança ainda aprendendo a viver, né? Então essas questões ficavam, tipo assim, no fundo das coisas, sabe? Tipo, lá atrás, assim. Eu não conseguia pensar nelas. E ninguém da minha família, daí tinha esse silêncio também. De ninguém chegar e falar assim, olha, as pessoas vão ver a gente diferente, sabe? Talvez você ouça piadinhas, talvez você ouça coisas que vão te ofender. Mas você tem que entender, de certa forma. Essa conversa nunca existia. Porque até pros meus avós... Porque assim, se eu passei isso, eu tendo nascido aqui... E sempre tendo falado um português fluente, né? Porque sou brasileiro. Imagino que meus avós não ouviram ou passaram, ou que minha mãe não ouviu e passou, sabe? Minha mãe que veio pra cá com 4 anos de idade. As primeiras memórias dela são do barco, sabe? Tipo, Mas aqui tem a história dela. Aí tem a história dela, sim. Ela também sofreu, né? Sim, eu fico imaginando que eles passaram por coisas até muito piores do que eu, sabe? Tipo, com certeza, assim. Porque os imigrantes... os filhos de imigrantes passam por muitas questões... Mas a gente tá inserido na sociedade bastante pra falar sobre. Os imigrantes em si, é muito difícil eles terem esse espaço de fala, sabe? E eu não falo nem só sobre os coreanos. Todos os imigrantes hoje em dia que estão aqui, famílias de primeira geração estão aqui aprendendo português ainda, sejam de lugares da África ou da Ásia, né? Ou de outros lugares até da América Latina, essas pessoas estão vivendo questões muito complexas também. E talvez elas não tenham o espaço pra poder falar. Porque elas ainda estão dominando a língua também. Então é complexo. Às vezes eu fico com a impressão também que os imigrantes, eles também não falam muito por questão assim, às vezes, é o que parece pra mim. Sente tanto assim, grato de ter sido acolhido pelo país, que parece que não tem coragem de reclamar das coisas ruins que acontecem também. Parece que tem um pouco disso, sabe? Porque eu vejo um pouco pessoas que a gente já conversou, que são da primeira geração, e que fala um pouco até sobre a segunda geração reclamar demais. Então eu acho que... Porque é isso, porque pra eles foi assim, eu cheguei, foi difícil, mas os Brasil me acolheu tanto, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, talvez. Eu acho que sim, eu acho que também faz sentido, porque assim, tem pessoas ótimas e pessoas terríveis no Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse lado, minha mãe, ela sempre comenta de tipo, pô, eu tinha uma família lá na... Porque minha mãe foi criada em Manaus, né? E ela tinha uma família que ela sempre... Porque a minha mãe, ela era muito pobrinha quando era criança, né? Tipo, eles vieram pro Brasil aqui, meu avô tinha só R$80 e 6 filhos, assim. E ele era feirante aqui em São Paulo. Então demorou muito tempo até eles serem uma família que tá conseguindo ficar mais ou menos bem, assim. Então quando minha mãe era bem criancinha, né? Até eu relato muito isso nessa época. Eles lidavam com fome, lidavam com questões realmente, tipo, de pobreza, assim. Mas nessa época eles tinham muita ajuda de algumas famílias específicas. Então, ao mesmo tempo que eles deviam sofrer coisas terríveis, tinha, pô... O meu tio ganhava de presente um tênis que ele não conseguia ter, sabe? E esse tênis não era só do meu tio. Quando ele ficava mais velho, ia pro irmão mais novo, porque eram 6 filhos, né? Então, um tênis que, pô, a família inteira usou. A minha avó nunca esquece que quem deu foi uma família lá de Manaus, que eles lembram o nome. E lembram que iam na casa. A minha mãe sempre ia almoçar na casa de amigos brasileiros que recebiam muito bem, ela achava ela muito bonitinha e tal, e não tinha tanto preconceito, tinha mais a coisa de achar legal ser alguém de outra cultura. Essas pessoas também existem no Brasil, claro, também tem esse lado bom, sabe? Então eu entendo também que para essas pessoas da primeira geração que vieram para cá, às vezes isso é uma coisa que fica muito marcado, porque, assim, de 8 pessoas terríveis, uma te acolhe e é essa que você guarda, né? Então, claro... Mas a gente sendo brasileiro, eu acho que a gente tem um outro ponto de vista, né? E a gente pode ficar um pouco mais revoltado pelas coisas terríveis. E eu acho que a nossa geração também fala mais, se expõe mais, né? Do que a geração anterior. Até por causa da própria internet, né? Se não fosse a internet, eu não ia ter conseguido publicar essas histórias, né? Criança Amarela fala sobre amarelitude em 2017. É uma época que muitos criadores amarelos estavam falando sobre isso, sem a gente nem se conhecer, rolou meio que um zeitgeist, assim.
Só que foi tudo na internet. Porque imagina se não existisse internet, se eu tivesse que começar a falar sobre isso buscando uma mídia convencional. Em 2017, falando sobre a magnitude, ia ser muito difícil convencer as pessoas que era uma questão, sabe? Então a internet também ajuda, apesar de ter todo um algoritmo que nem sempre ajuda, de certa forma uma democratização, né, do que você quer botar pro mundo, assim. Então... Uma coisa também que eu fico pensando a gente também conversou com a Ing e ela também falou sobre essa questão de a diferença da geração e sobre silêncios, né? Até mesmo nas tirinhas dela que ela publica no Mendeley, ela coloca sobre essa questão de se sentir um pouco desconectada com a ancestralidade, por conta de que acha que ela, por muito tempo, culpou o pai por o pai não passar as coisas, não falar as coisas, e hoje ela entende sobre todo esse trauma, essas questões que ficam, e o quanto é difícil tocar numa história do passado que é tão dolorosa. Sim. Certo? E eu fico pensando que, assim, uma coisa bem boba. Lógico que deve ser muito difícil, porque, assim, até a gente que... a gente morou na Coreia por um semestre só. Ah, vocês fizeram um intercâmbio sim, pra lá? Fizemos. Sim, que maneiro. E eu também já tinha tido experiência de morar na China anteriormente 2 vezes. E assim, aí a gente vem embora, a gente fica com saudade, ou a gente não sabe quando volta, incertezas. E às vezes a gente não quer tocar no assunto, não quer, porque aquilo deixa a gente triste, sabe? Então acho que dá pra entender um pouquinho, assim, de como foi. Eu só queria acrescentar sobre essa questão do que falar e do que guardar pra si. No semestre passado, né, primeiro semestre de 2023, eu tive a experiência de ensinar português como língua de acolhimento para refugiados. E era exatamente o silêncio. Então, eu tive que aprender a como extrair deles as informações que eu precisava, por exemplo, para construir um conteúdo bacana, porque eles chegando aqui, veja bem, né? Eles estão saindo às pressas, né? Como aconteceu com a sua família, de um país em que eles tinham uma história. Então, eles eram muito reservados. Muito, muito, muito reservados. Eu sei pouquíssima coisa sobre as histórias deles. Então, acho que o silêncio aí também como uma forma de realmente não querer... Se autopreservar. Isso, é uma autopreservação. Sim. E também tem esse lado da gratidão. Eles eram muito gratos ao que eu fazia por eles, que era muito pouco, mas enfim. Mas também tinha esse lado de... prefiro me poupar de tudo o que eu tô tentando resolver aqui dentro e às vezes nunca resolve, né? Eu acho que um exercício pra gente imaginar como seria, assim. Porque foi muito o que eu fiquei pensando na época, que eu realmente entendi o que significava meus avós serem imigrantes, sabe? E eu só fui entender mais velho, assim. É tipo, imagina a gente tá aqui no Brasil, a gente tem entre 20 e 30 anos, assim, né? Aí imagina a gente vive mais 20 anos aqui, sabe? Faz 50 anos, já, é super adulto, tá aqui. E estoura uma guerra no Brasil, sabe? Sei lá. De uma forma muito terrível, tá muito difícil viver aqui, ou guerra civil, ou alguma coisa assim. Mas tá separando o sul e norte mesmo, que o pessoal fala, sabe? Tá rolando guerra armada, tá muito difícil sobreviver. E você acaba imigrando pra um outro país com a sua família, tentando buscar uma situação melhor. Mas não é necessariamente um país que você escolhe porque você gosta do país, porque tem isso também. A imigração, você imigra pra onde você consegue migrar. Onde você pode ir. Sim. Tipo, eu lembro até de ouvir a minha mãe comentar que meu avô nem tinha certeza se eles iam pros Estados Unidos ou pra cá. Até porque eles não sabiam ler, tipo, um alfabeto que não fosse um alfabeto asiático, assim, né? Então, pra eles era difícil entender exatamente pra onde eles estavam indo. Aí, imagina você vai parar num lugar onde você não sabe quase nada sobre, assim. Tipo, um país que você mal conhece o nome, assim. E você tá lá e tal, e passa-se mais 20 e tantos anos, sabe? E você já não tem perspectiva de voltar pro seu país de origem. Então a gente é brasileiro, mandando num lugar totalmente novo, tentando se adaptar lá. Você não tem nada contra o país, mas também não é o lugar onde você escolheu, é o lugar onde você pôde ir, né? E daí eu ficava imaginando meus avós nessa situação, assim. Claro que tem muitas coisas sobre o Brasil que eles acabaram aprendendo a gostar e tal. E inclusive eles botaram o nome de todos os netos de nomes brasileiros, a gente realmente começou a ser uma família brasileira, assim. Mas olhando para os meus avós, eu ficava pensando muito nisso, assim. Principalmente quando eles estavam mais no final da vida deles, assim. E Harmonia é muito sobre isso também, porque é a história de uma mulher coreana que faleceu no Brasil. E é isso que fica muito claro, o quanto ela era coreana, assim. Até o hanbok funeral ela tinha guardado já, sabe? Então ela não queria, ela era muito séria com essas coisas culturais dela, assim. Sim. Então, é isso que eu acho um bom exercício pra gente se botar um pouco no lugar do que um imigrante passa, assim.
E pensar que se um imigrante vai atravessar o mundo, assim, pra morar em outro país, não é porque ele tá te dando uma pira, assim, sabe? É por uma questão muito séria. E a gente tem que ter compaixão nesse sentido e entender e respeitar esse silêncio também, porque às vezes a pessoa não quer falar sobre, não só porque dói, mas também porque é uma coisa que não tem resolução, não tem como ela resolver. Sim. Às vezes ela não quer nem pensar sobre mais, sabe? Ela só quer conseguir virar a sobreviver. página, né? Exatamente. Só quer seguir em frente. Só E quer viver seguir em nesse frente. país novo e dar um jeito, assim. Então ela já tá nessa fase, sabe? Total. Ai, esse assunto me deixa meio abalada, assim. Mas vamos falar de outras coisas, então. Mais alegres. É bem difícil pra mim, mas tá bom. Falando, então, um pouco da sua arte, que é maravilhosa, é linda, esteticamente falando, e também as mensagens que estão por trás. Então, uma pergunta geral primeiro. Você passou pelo design gráfico, mas os quadrinhos sempre estiveram presentes na sua vida. Em algum momento você teve alguma inspiração estética para chegar no traço que você tem hoje? É difícil nessa pergunta, eu acho que deve ser. Não, acho que dá pra falar sobre, porque como sou eu que tô desenhando, eu entendo o que você quer dizer. Tá. Tipo assim, o quadrinho... Porque tem uma identidade sua aqui. A gente Muito. vê e fala, é o Já Monge. sabe que é sua. Ah, que Entendeu? massa Sim. saber disso. Então a gente queria saber se tem alguma inspiração aí que te levou até esse traço. Eu acho que é a união de 3 coisas, assim. Pra começar, eu comecei em quadrinho porque eu sempre fui apaixonado por mangá desde criança, assim. Eu sou da geração dos anos 90 ali, quando eu era criancinha, Dragon Ball Z tava chegando aqui, Cavaleiro do Zodíaco tava chegando, Pokémon tava no primeiro temporada de Pokémon, então, pô, você pensa o estouro que isso era no Brasil. Eu, criança, era tipo assim, a coisa mais legal do mundo. E também era uma das únicas coisas que era asiática, sabe? As pessoas me chamavam de japa no colégio, né? Na época não tinha onda Hallyu. Eu mal entendia o que era a Coreia, a não ser, tipo, a casa da minha avó e do meu avô quando eu ia visitar lá. Mas eles não falavam muito sobre, então era muito embaçado pra mim entender cultura coreana. Só que as pessoas me chamavam de japa e eu gostava muito de desenho que eu sabia que era japonês. Então, de certa forma, aquilo era uma identificação pessoal também. Tipo, pô, isso é uma coisa legal que veio de lá, de onde eu vim, mais ou menos. Na minha cabeça não tava... Tinha 8 anos, né? Tô tentando entender, assim. Então eu comecei a ficar cada vez mais obcecado, assim. O que me faz fazer quadrinho hoje em dia, o que me botou no jogo do quadrinho, foi o mangá, né? Foi, tipo, esses quadrinhos japoneses, assim. Então, pra começar, tem isso, sabe? Tá. Mesmo que no meu estilo de desenho não seja exatamente o mangá, tem muita coisa que eu aprendi aí, assim. Até de técnicas de composição, de narrativa e estilo de desenho, não tanto no rosto, mas assim, no jeito que usa diagonal, no dinamismo de composições, coisas mais subliminares, assim, nasceu muito desse momento do mangá. Mas quando eu fui fazer faculdade, que eu fiz design gráfico, eu achava que eu não ia poder estudar quadrinho. Eu achava que ia ter que estudar alguma coisa que tem mais ou menos a ver com desenho. Então eu fui estudar design. Tava estudando pra ser ilustrador, que inclusive é uma coisa que eu gosto muito de fazer ainda. Então tem esse outro lado do estudo de design que trouxe todo um outro aprendizado mais técnico, assim. Tanto de teoria da cor, quanto de desenho de personagem mesmo. Tinha matérias de quadrinho também, então aprendi sobre quadrinho e tal. Então teve essa formação, né? Mas os olhinhos em si, né? Que a marca mais pessoal, vem mais no lado do budismo, assim. Apesar de eu ser, no meu apelido ser monge, o meu apelido não tem a ver com isso, porque as pessoas não sabiam disso. Mas eu fui batizado no budismo. A minha mãe, ela foi monja de verdade, assim. Ela foi monja zen, uma época. Então eu lembro de eu criança, lá com uns 9 anos, acompanhando minha mãe no templo, aprendendo a meditar, tendo contato com todo esse magético budista, né? E também hinduísta, assim. E a coisa do terceiro olhinho, principalmente quando eu olhava umas artes mais hinduístas, eu ficava, caraca, isso é uma coisa muito doida. E ficou no meu imaginário, assim. E como eu acabava lendo sobre budismo também, lendo os contos de Buda e tal, que são muito legais, é tudo mais filosófico, assim, sobre a vida. Isso marcou muito o meu imaginário e minha mente já desde novo. Então eu já tinha uma coisa de desenhar terceiro olhinho nas coisas quando eu era novo, quando eu nem desenhava profissionalmente nem nada, quando eu era adolescente, assim. E daí quando eu tava ilustrando mais e me vendo mais como um artista autoral mesmo, isso acabou voltando sem querer. Eu comecei a botar o terceiro olhinho, só que eu não queria tanto que fosse um desenho religioso, então comecei a tentar usar de outras formas. E daí foi se formando o estilo de desenho, assim, misturando meio que essas 3
essas 3 pilares, se eu posso dizer, assim. E aí, quando o pessoal lê o Vozes, vai saber direitinho detalhes dessa Verdade. caminhada. Sim, porque a introdução do livro é isso, né? Tem um quadrinho que fala sobre como eu cheguei nos Terceiros Olhinhos. Sim, porque todo mundo pergunta, obrigado. Porque quando o quadrinho estoura a bolha, qualquer tirinho estoura a bolha, todo mundo chega, ué, mas cadê o outro olho? Ele só tem 2 olhos? Tipo, o pessoal fica muito confuso, assim. Então eu já fiz o quadrinho, que daí qualquer coisa o pessoal tem dúvida, eu já linko o quadrinho, o pessoal já descobre ali. Você já tinha falado em outras ocasiões também dessa sua influência do mangá japonês. Aí eu fico pensando, realmente, antigamente não tinha, a Hallyu não tinha chegado aqui ainda. Então, assim, você como uma criança brasileira, apesar da ascendência coreana, não tinha, até acho que ainda hoje, né, você não fala coreano, então não tinha acesso os manhwas, né, que são os quadrinhos coreanos. Mas hoje em dia, que a gente que com a Hallyu, a gente tem bastante quadrinho vindo pro Brasil, sendo publicado, ou até mesmo os webcomics, né, que são os webtoons. Hoje em dia você tem contato, você já chegou a ler algum? Tem alguma inspiração? Não tem? O que você pensa a respeito disso, assim? Então, eu sinto que eu tô num tipo de adaptação, porque assim, eu peguei um timing muito, como pode dizer? É um timing meio ruim, se eu for parar pra pensar, porque, tipo assim, eu nasci numa época onde ser coreano, a gente não tinha nenhuma referência de nada, assim. E a onda Hallyu chegou aqui quando eu já tava muito velho pra estar numa idade de formação cultural. Quer dizer, a gente tem formação cultural a vida inteira, assim, né? Mas a gente tende a ter uma conexão muito grande com as coisas que marcaram nossa juventude, né? E daí é meio duro, porque hoje em dia eu tento retomar e resgatar algumas coisas. Só que, por exemplo, entre o manhwa e o mangá tem diferenças muito grandes de leitura. Eu gosto muito do impresso, né? Quando eu faço quadrinho eu penso nas páginas do impresso e tal. E o webtoon, ele já é aquela leitura vertical, que é uma leitura bem diferente de se fazer. A minha tendência a ler quadrinho é sempre ler páginas. Então eu me sinto um pouco ultrapassado, sabe? Porque eu vou ler os manhwa, eu acho muito legal, já li alguns. Mas o que eu mais leio ainda acaba sendo mangás, até porque tem mangás que eu acompanho desde criança que ainda não acabaram. O que eu mais leio até, geralmente, é atualizações, né, dos mangás. Mas eu tenho muito interesse em ler, até porque eu acho que é muito legal um estilo de desenho que ele é feito pro celular, né? Então ele é só você dando scroll, assim, é mais simples de ler. Só que como quadrinista, eu acabo buscando mais páginas, assim. Até o primeiro quadrinho coreano que mais me impactou foi um que veio até antes. Foi um quadrinho coreano que veio antes da onda do webtoon, que é o The Breaker, que era um quadrinho sobre artes marciais, assim, bem de ação e tal. E um quadrinho coreano que foi até... Eu acho que ele foi bem, tipo, ponta de lança, assim, sabe? Nesse sentido. Porque se a gente for ver o manhwa, a onda do webtoon, é uma coisa um pouco nova, assim, né? Sim. Mas Super. esse The Breaker já existia desde antigamente, assim. Então foi um primeiro contato com o quadrinho coreano. Eu achava muito legal ser um quadrinho coreano. Eles falavam muito sobre também várias filosofias chinesas, né? Porque a Coreia também tem essa proximidade, né? Com a China. Então foi bem interessante, assim. Mas eu não sei, eu acho que eu não posso dizer que chegou num ponto do negócio tá me influenciando ainda, sabe? Porque as minhas referências, bem ou mal, acabam sendo japonesas, porque foi o que chegou na minha infância aqui, sabe? Então quando eu digo que foi um timing ruim, é porque é um pouco isso. E não só quadrinho, mas várias outras coisas. Tipo, eu nunca gostei muito de kimchi, por exemplo. Eu sempre tive uma coisa com kimchi. Porque é muito forte o sabor, eu não gosto de pimenta e tal. E eu achava muito engraçado, porque é uma coisa... Minha mãe ama kimchi, então sempre teve em casa, sempre fui acostumado a ter e tal. Mas quando chegava, por exemplo, amigos brancos em casa, ou amigos que não eram coreanos, né? Eles achavam muito esquisito, abriam a geladeira, tinha aquele cheirão, eles zoavam e tal, e eu ficava, tipo, meio envergonhado, meio, assim... A minha birra com o kimchi vinha um pouco daí também, sabe? Pra mim era uma coisa inconveniente, assim. E hoje em dia, o kimchi, tipo, tem hamburgueria, botam no hambúrguer do kimchi, todo mundo come. E eu fiquei assim, cara, que injusto, sabe? Na época eu sofri bullying dos meus amigos. Vai ter o dia do kimchi agora, em novembro. Eu esqueci a data, mas já foi promulgado, né? Eu esqueci a data. Eu também. Acho que é 15... Ai, eu não vou saber depois dizer, eu lembro, mas esse mês tem. Vai ser esse mês, pode crer. Então, pra você ver onde chegou, né? Sim. Pois é, então, ao mesmo tempo que eu acho muito legal, eu pessoalmente fico assim, eu não acredito, porque não chegou na época que eu era criança, sabe? Se a onda Hallyu tivesse vindo um pouco mais cedo, pra mim ia ter sido tão bom. Mas as coisas são como são, né? Mas eu fico pensando nisso. Mas é até engraçado, porque você é uma pessoa tão...
do meio virtual, né? Você tá tão ativo nas redes sociais, coisas assim. Então eu fiquei pensando, de repente, se nunca tinha surgido essa ideia de publicar um webtoon, por exemplo, porque essa possibilidade está aberta para todos os artistas, né? Tem artistas brasileiros que publicam no Webtoon, no Tapas, Sim. que são plataformas de Webtoon. E para você não consegue se habituar, você ainda é do físico. Acho que você veio também dessa escola de zine, né? Essas coisas assim. Sim, então, eu acho muito legal, inclusive, tipo, eu acho muito... Porque se algumas pessoas estiverem ouvindo, talvez não tenham um contato com o quadrinho, não vão entender, mas vou tentar explicar, então. Tipo, o quadrinho, quando a gente pensa pro impresso, a gente pensa em páginas. Então, a gente já faz aquele formato de páginas para ser impresso. E fica uma coisa assim, quando você vai ler no celular, a página não foi feita para ler lá. Então, você tem que dar zoom nos quadros, não é tão simples de ler. Entendi. A Webtoon, ela é feita para você ler no próprio celular. Então, geralmente, são quadros muito simples dispostos numa figura vertical gigante, que você vai só descendo, assim, né? Então, é muito mais fácil de ler. Só que se você for imprimir um Webtoon, você tem que fazer toda uma adaptação editorial que é mais difícil. Em contrapartida, se você já faz a coisa em páginas, já tá pronto para imprimir. O mangá, quando a gente lê online, ele não foi feito para ler online. Então, ele é mais nesse primeiro, né? Ele é feito como páginas. E o Webtoon, ele é feito para ler online. Eu sempre li coisas que não eram feitas para ler online, mas eu tava lendo online porque às vezes nem tinha aqui no Brasil ainda, Sim. sabe? Então, quando eu também crio os quadrinhos, eu tô pensando eles impressos, né? Porque até, tipo, por exemplo, o quadrinho que eu vou fazer ano que vem, tem contrato pra ser impresso, né? Vai ser impresso pela HarperCollins. Sim. Então, eu já vou fazer ele no formato assim. Uma época, eu tava publicando um quadrinho que chama Mondolis, né? E eu tava publicando ele pensando em ser impresso. Mas olhando pra trás, eu acho que teria sido legal ter feito ele. Eu pensei muito em fazer ele estilo Webtoon. Eu acho muito legal também, porque você pode ser muito criativo de outras formas, né? Sim. Muito legal. Tipo, que às vezes descendo nem tem quadros, é só uma grande ilustração vertical que seu olho vai acompanhando e tal. Infinito. Muito fluido, então dá pra fazer coisas muito interessantes. E eu, como criador, também fico curioso pra fazer e experimentar. Só que como você acaba sempre pensando, tá, mas eu quero imprimir isso um dia, você acaba indo pra um lado, tipo, tem que facilitar minha vida no futuro. Se eu quiser apresentar esse quadrinho pra uma editora pra ser publicado, Sim. se eu mostrar um webtoon, eles vão falar, bom, você tem aqui uma história legal, mas vai ser muito difícil de adaptar. E eles podem até adaptar, mas só se fizer sucesso online, porque é um webtoon. Se você apresenta um projeto que ele é já pronto em páginas, você já tira um pouco alguns obstáculos da frente, sabe? Então tem essa dificuldade, assim. Tipo, o Webtoon, ele é feito mais pra sobreviver online, né? Mas eu tenho vontade de fazer ainda. Aí eu acho também que como você publica em português, é melhor, é mais seguro estar no físico, porque aí o seu público tá aqui. Porque eu acho que, como o Webtoon ainda não se popularizou tanto aqui no Brasil, a gente consome bastante, eu amo. Mas assim, a gente ainda não tem muita coisa em português online. Porque a gente acaba tendo em português esse trabalhoso que você falou, que é adaptar o Webtoon para a versão física. Então ainda tem poucos, né? Já tem algumas editoras que estão aí trabalhando nisso. Mas acho que se você publicasse em inglês, aí valeria a pena, talvez, fazer uma publicação num Webtoon e aí chamar um público maior. Sim, talvez. Com certeza. Tipo, se eu pudesse... Assim, a gente fica pensando nessa coisa de voltar no tempo, né? Se eu voltasse no tempo e refizesse o projeto, assim... Eu teria pensado o Mondolis mais pro digital, por exemplo. Porque na época eu pensava que eu já ia imprimir naquele ano, assim. Porque eu achava que a pandemia ia durar, sei lá, 6 meses, né? Porque eu comecei a fazer na época da pandemia. Se eu soubesse que eu ia fazer ele online por mais de um ano... Pô, fazer o Webtoon faria muito mais sentido, assim. Então, assim, pode ser que eu faça no futuro um Webtoon. Acho o Webtoon muito legal. Olha lá. Então pode ser que isso aconteça, assim. Mas por enquanto eu preciso terminar o quadrinho no ano que vem. Então meu foco vai ser só isso, por assim. enquanto estamos na expectativa desse também, já. Sim, Ô Monge, falando um pouquinho sobre, bom, ainda a sua arte e essa sua busca por uma identidade, né? Tem uma parte no livro que você fala que a sua arte é uma forma de resgate pessoal à sua própria identidade. Desde que você começou nesse ramo de quadrinhos, tá aí ganhando cada vez mais seguidores, mais leitores, o que você, assim, pode falar que você aprendeu de mais valioso ou de mais marcante sobre você mesmo? Eu acho que rola uma coisa de aceitação também, porque quando eu era novo... Eu acho que quando você é uma criança amarela no Brasil, principalmente falando dos anos 90, porque hoje em dia eu não posso dizer, pode ser que eles tenham uma outra vivência, assim, né? Mas acontecia duas coisas. Você ia pro colégio, você aprendia que você era diferente se você tava num ambiente que não era amarelo, né?
E você, tudo que você tinha contato sobre a sua cultura, sobre a cultura dos seus avós e tal, não era uma coisa muito positiva. Então eu ia no colégio, você era mais zoado, ou visto como estranho, ou o pessoal falando que seu pinto é pequeno, essas coisas. E quando você tem 8, 9 anos, você fica muito perturbado, você quer ser social, você quer ser aceito, né? Você tá naquela época quase adolescente e tal. Então você acaba indo para 2 caminhos, pelo menos é o que eu vi entre meus amigos. Ou você acaba rejeitando muito essa amarelitude, assim, e fica, tipo assim, tentando sobreviver em meios não amarelos, e falando, e zoando junto, e já até puxando a zoação pra ninguém zoar, e tentando ser aceito, assim, e se vendo cada vez menos, se identificando cada vez menos com essa cultura, assim, querendo ser só brasileiro, sabe? E esquecer isso. Ou você acaba sendo uma pessoa de colônia, que é o que a gente fala brincando, assim, que é quando você só tem amigos amarelos, vive nos clubes das suas comunidades e que tá ali muito dentro daquele meio, assim, tal. Eles acabam sendo meio que os 2 caminhos. Como eu fui criado no Rio de Janeiro, é um lugar onde, tipo, tinha uma comunidade pequena de pessoas coreanas. Na verdade, eu só conhecia a minha família, assim. Então, eu não tinha a segunda opção. Não tinha uma comunidade para a qual ir, sabe? Inclusive, isso é uma coisa muito louca. A gente até comentou mais cedo aqui hoje. Porque, dependendo de onde você mora e de onde você é criado no Brasil, muda muito a realidade de ser amarelo. Aqui em São Paulo, tem comunidades gigantescas, sabe? Sim. De todas as etnias e tal. Então, você sempre tem pra onde correr e pra onde se sentir parte, assim. Mas em outros lugares do Brasil, isso não é uma realidade, assim. No Rio de Janeiro era complicado. Tem amigas minhas que foram criadas em Floripa, que eu sei que foi muito complicado pra ela. No interior, a gente não faz ideia do que uma pessoa amarela deve passar, sabe? Então, acho que quanto mais vai saindo de lugares onde não tem uma comunidade, o trato com você é pior, assim, sabe? Você é visto como mais exótico, as pessoas se permitem falar coisas mais terríveis e tal. Então, eu tentava muito fugir de tudo que era coreano, assim. O que era, inclusive, uma dor grande, porque foi isso que me fez impedir de estudar a língua, por exemplo. E eu me arrependo muito disso, porque eu queria muito ter trocado uma ideia com minha avó e com meu avô, sabe? Sobre coisas da vida deles, sobre saber histórias e tudo mais. Mas isso não aconteceu porque eu tentava fugir de ser coreano, assim. Até a coisa do kimchi, que eu falei brincando, mas de certa forma é também, sabe? Não quero comer comida, não quero ouvir a música, não quero ver a TV, não quero falar a língua. Eu sou brasileiro, não quero ser visto como, sabe assim? Porque você é criança, você é pré-adolescente, você quer ser aceito, assim. E isso acho que foi uma das coisas mais violentas, assim, pessoalmente, na minha identidade, assim. Porque eu perdi muita coisa, assim, perdi muitas pontes, muitas coisas que eu poderia ter aprendido com eles, que eu podia ter descoberto com eles e tal. Até, sei lá, o gosto por kimchi eu podia ter tido, sabe? E o meu primo, que é o Vitor Han, por exemplo, ele foi criado aqui em São Paulo, né? E desde novo eu vi uma diferença muito grande entre nossas realidades, assim, nesse sentido cultural, porque a minha mãe, ela é coreana e meu pai, ele é branco descendente de imigrantes europeus, né? Que também estavam fugindo de guerra, curiosamente. O Vitinho, o meu tio e minha tia são coreanos, né? Os pais dele. E ele foi criado em São Paulo. Então ele sempre teve muito no meio coreano, assim. Eu encontrava com ele sabia falar coreano, ele comia várias comidas coreanas que eu nem conhecia muito bem. E eu ficava me sentindo muito alheio, sabe? A essa realidade coreana, assim. E a minha própria identidade ficava muito bagunçada, assim. Então hoje em dia eu tento retomar isso da minha própria forma, né? Porque eu não quero mais negar que eu sou um descendente coreano. Na verdade, isso é uma coisa muito formadora pra mim, sabe? Mesmo que eu não estivesse numa comunidade, pelo fato da minha mãe ser uma mulher coreana, da minha avó ser uma mulher coreana, e isso, tipo, permeia a minha cultura também. Então é minha forma, falar sobre essas histórias nos quadrinhos, estudar mais sobre a arte folclórica coreana mesmo, dos tigres, e desenhar todas essas coisas, estudar a história, entender mais ou menos o contexto coreano, que era a Coreia, né? Como se deu a tomada do Japão lá e que significou pro povo. Todas essas coisas que fui descobrindo mais tarde foi forma de tentar entender como isso afetou a geração dos meus avós, o que significou pra mim, porque tudo isso que aconteceu lá foi o que fez eu ser brasileiro também, foi o que fez eles imigrarem. Então tudo isso faz você se entender e se aceitar mais, sabe? Tipo, acho que aí que mora o resgate, sabe? O resgate é meio isso, assim, parar de fugir da sua origem, da sua identidade e tentar, na verdade, estudar ela, entender melhor ela, pra você realmente se ver orgulhosamente parte dela, sabe? De certa forma, como imigrante, mas ainda
parte dela, né? E uma dúvida, você fala muito isso aqui em Vozes, aí eu queria também saber se nas suas outras histórias que não estão aqui, isso também ressoa, se a sua arte te ajudou a lidar, por exemplo, com os seus arrependimentos, com as suas frustrações, por exemplo, com o caso, né, dos seus avós, que você se negou muitas coisas que você poderia ter sabido, ter conhecido, se a arte te ajudou com isso também. Pode beber água. muitas perguntas. É que eu vou falando, a voz vai ficando seca. Relaxa. Ajudou. Assim, tem coisas que, infelizmente, nunca vai dar pra mudar, sabe? Tipo, quando eu penso sobre língua, tipo, até hoje em dia, minha mãe, ela tá voltando a estudar o coreano, né? E ela fica, Eric, você devia estudar o coreano e tal também. E ao mesmo tempo que eu fico, ia ser legal, assim. Uma coisa que me desanima muito é porque o principal motivo de eu querer estudar coreano um dia seria pra falar com os meus avós. E não tem como mais, né? Então, assim, eu ia estar estudando coreano lembrando disso, sabe? Entendi. Tipo, pra mim a dificuldade de algumas coisas ainda é um pouco isso, assim. É difícil ver... É difícil criar como pode dizer? O ímpeto de, não, vou estudar, vai ser legal, porque tem esse peso também, sabe? Por isso que, como eu sou uma pessoa muito visual, venho das artes, do quadrinho, eu tento ir mais por esse lado, assim. E assim, o manhwa, apesar de eu achar muito legal, né, o quadrinho coreano, ele ainda tem muito do quadrinho japonês, né, no estilo de desenho. Então, quando eu olho a arte folclórica, eu vejo uma coisa mais identitária na minha cabeça, assim. Uhum. Tipo, por isso que eu gosto muito de ver os tigres coreanos, entender o contexto por trás do que eles estavam fazendo. Eu entendo melhor a Coreia, como era a Coreia antes também, sabe? Então, acho que vem muito desse aspecto, assim... Tem muita coisa que cura, tem muita coisa que não também, sabe? Tipo, tem coisas que eu acho que não tem jeito, assim. E também não vou ficar forçando, assim, pra ficar super tranquilo com essas questões. Tem questões que pra sempre vão ser questões mesmo, sabe? Já aceitei também. Então, assim, como você falou, muita coisa você acabou tendo contato agora, depois de adulto, e por um interesse próprio desse resgate. Então, assim, aqui em Vozes, você fala que a maioria das histórias são autobiográficas ou biográficas, mesmo que não seja a sua história pessoal. Uhum. Então, assim, a gente ficou um pouquinho curiosa sobre as histórias, de onde surgiram. Algumas dá pra saber que foi da sua própria família, mas outras não. Por exemplo, em Gajok, não é da sua... aparentemente não é da sua própria família, né? Ou é? A gente não... A gente ficou meio... Da onde que família é essa? Curiosidades. Então, como Engajó é um caso... Tem coisas em Engajó que são muito pessoais para os personagens, né? Tem questões de parto, questões de perder filho e tal. Eu decidi deixar meio... Tipo, é proposital. Esse segredo, assim, se é ou não é e tal. Eu deixo a identidade da família em segredo por causa disso. Entendi. Porque... essas pessoas, elas imigraram pro Brasil. É uma história pré-imigração, né? Então, é uma família que ainda existe no Brasil, sabe? Então, eu tento deixar assim pra meio que não legal. invadir a privacidade da família. Ao mesmo tempo, eu queria muito contar essa história, sabe? Mas ela é verídica, então. Ela aconteceu de verdade. Tipo, o que acontece ali, aconteceu daquela forma na Coreia. E também o comecinho da história é um pouco de contextualização histórica. Aí vem um pouco dessa parte que você comentou, do resgate, de você fazer pesquisas sobre a história coreana e tudo isso, né? Sim. Muito dessa introdução eu fiz também porque, assim, quando você fala com uma pessoa coreana, né? Às vezes a pessoa chega assim, tal, você... Qual a sua descendência? Você é japonês? Daí você fala, não, eu sou coreano. Aí a pessoa fala Do assim... norte ou do sul? Exatamente. Do norte A ou do pessoa sul, fala, né? não, mas você é do norte ou é do sul? Também porque a pessoa já tá cheia de coisas pra falar sobre o norte, né? E mesmo às vezes ela nem sabendo muito sobre como é. Então eu queria fazer essa história porque, na verdade, os meus avós, eles não eram do sul nem do norte, eles eram da Coreia Unificada. Essas pessoas que vieram migrando pra cá, elas vieram da Coreia Unificada, sabe? Então, as famílias coreanas que estão aqui, elas vão falar, não, Coreia do Sul, tal. Mas quando os barcos vieram pra cá, era muito recém-separado. Eles tinham nascido numa Coreia Unificada. E eu queria, de certa forma, contextualizar, assim, sabe? E também porque as pessoas ficam muito assim... porque o norte é ruim e o sul é bom. Sim. E na verdade, assim, o norte e o sul são bons e ruins. É um país, né? Tem Sim. problemas. E eles são muito mais próximos do que a gente imagina. Porque a separação também é um pouco recente, assim, né? Tipo, ela tem... Não tem 100 anos, assim, sabe? É uma coisa mais recente. Então as pessoas têm que ter também a consciência de que não são países com histórias totalmente diferentes. Essa separação, ela é recente.
sabe? Eles têm uma cultura próximas em muitas coisas. Sim. E até você coloca essa imagem aqui da península dividida e os tigres também, né? Aham. E as cores da bandeira, achei que foi uma sensibilidade assim, muito, muito legal de se trazer e lembrar que realmente antes era um país só e que tinham essas duas forças que muitas vezes não representavam o povo em si, e sim instâncias aí maiores, né? Esses tigres maiores, talvez, que estavam batalhando aí e potências que iam muito além do povo que estava sofrendo, como a gente consegue ver nessa história, né? Sim, isso é uma coisa que eu queria trazer mesmo na história. Que bom que passou, porque eu não queria que as pessoas tivessem a imagem de que era um povo separado, sabe? Não era um povo separado, era um povo que estava sendo separado. Exato. Porque era uma época de Guerra Fria também. Então tem interesses muito geopolíticos, muito maiores que a Coreia na separação da Coreia, né? O tanto de base que tem dos Estados Unidos na Coreia do Sul e tudo mais. Então, assim, as pessoas têm que ter o senso crítico, assim, e a noção histórica de entender o que essa separação significava, assim. E também não demonizar todo um povo coreano, que é muito que as pessoas fazem com a Coreia do Norte, porque rola muito essa imagem, assim, né? Então tem que ter sensibilidade para pensar nesses casos históricos e lembrar que tem muito a ver com guerra e com coisas terríveis. Que o povo provavelmente não queria separar o país, sabe? São interesses políticos de pessoas que estão no poder, assim. E de tigres muito maiores, né? Como tá nesse seu desenho. São tigres enormes, assim. Vou dar um spoiler. sim. Pra quem tá assistindo a gente, a Bruna já descreveu como é que tá a imagem, mas olha, além de toda a contextualização, ficou lindo, né? Não, Obrigado. Essa é uma das minhas Gente. páginas favoritas, Ai, assim, minha também. A do minha livro. também. Eu gostei bastante. É muito linda. Nossa, Sim. incrível. Obrigado. Bom. Bom, Que é o próximo? vamos lá. Sim, sobre a a gente já falou pesquisa. sobre isso. Então Já você, falamos. para fazer esses quadrinhos, também deu uma pesquisada, né? História e tudo isso a gente já conversou. Você falou agora que essa página é uma das suas favoritas. E tem alguma das histórias que é a sua favorita? É difícil de Isso. escolher, né? Porque É difícil escolher. pessoal. É difícil escolher. Assim, favorita, é difícil dizer qual que é a minha favorita, assim. Todas elas são muito importantes pra mim, né? Uhum. Tipo, a Harmonia é importante porque é sobre minha avó, foi de uma certa forma um processo de luto. Criança Amarela foi meio que começou tudo isso. O Criança Amarela Colorida, que é a história do Vitinho, de certa forma é uma forma de pedir desculpa pra ele também. Porque quando eu era criança, eu não tava lá pra dar apoio pra ele, eu nem entendia, não sabia também. Uhum. Então, todas elas pra mim têm um significado muito forte, assim. Mas do livro, a história da Suni, que é da minha mãe, foi uma das mais sentimentais de fazer, assim. Porque como a personagem principal é minha mãe, e minha mãe, assim, ela é tipo... A minha família, meus tios sempre estiveram próximos e tal, mas na minha casa sempre fui eu e minha mãe, assim, sabe? Então, e eu não tenho irmãos, então a gente é uma família de 2 pessoas, assim, né? Então, eu sou muito próximo da minha mãe. Fazer uma história sobre ela, que ela é a personagem principal, fazer imagens dela sofrendo, ou refletindo sobre momentos difíceis da vida dela, nossa, me deixava com um aperto no coração muito grande, assim. E eu desenhando literalmente ela, assim, foi uma experiência muito louca. É tipo, fazer... Não sei... Porque minha mãe é uma pessoa muito gentil, assim. Ela é muito gentil, ao mesmo tempo ela é muito brava. Ela tem essas dicotomias que eu acho que tá muito claro na história, assim. Mas desenhar ela criança, passando por tudo isso, eu conseguia muito entender como ela se sentia. Sabe? Eu não sei, eu realmente conseguia sentir o que ela provavelmente estava sentindo quando ela era criança, porque eu conheço minha mãe. Interessante. Então, foi muito sentimental, assim, fazer as páginas, sabe? Você acha que foi a mais difícil também de se fazer? Ao mesmo tempo que foi a que você guarda mais próxima, também foi a mais difícil? Difícil não sei, porque, assim, tem dificuldades diferentes. Tá. Tipo, o Gaioca é uma história de época, né? Então isso também tem uma certa dificuldade. Eu tive que pesquisar muito imagético coreano daquela época, a arquitetura, tudo, assim, né? Então teve essa dificuldade. Suni é mais uma questão sentimental, assim, né? Sim. Tem uma coisa também, eu pesquisei também sobre como era São Paulo nos anos 60, mas tem muitas coisas similares do São Paulo de hoje em dia, né? Com algumas coisas menos tecnológicas, mas muitas coisas similares, assim. Não faz tanto tempo, né? Então foi um pouco mais fácil nesse sentido. Só que ilustrar minha mãe passando por situações de bullying, de discriminação, dava uma coisa no coração, assim, sabe? Não sei, uma dor mesmo, assim. Mas é uma das minhas favoritas, com certeza, por causa disso também. E é uma história que minha mãe me contou sobre ela.
Há muitos anos. Porque quando eu fiz o Criança Amarela lá em 2017, uma coisa muito louca que aconteceu foi trocar ideia com a minha mãe sobre o assunto e a minha mãe ficar também, tipo, caramba, pode crer, eu também sou amarela. Tipo, porque como não tem palavra, eu tava aprendendo sobre isso com 20 e tantos anos. E minha mãe, na idade dela, tava aprendendo sobre isso também, porque ela não tinha... Ela obviamente sabia o que significava. Porque não tinha palavras sobre, né? Ela não conseguia descrever. Então aquilo se tornou muito mais real, ela conseguia entender e ela começou a me contar várias histórias. A história de Suni é uma delas, assim. Foi uma história que ela me contou quando ela leu Criança Amarela e veio falar, nossa, teve uma vez que eu tava me adaptando no colégio, era uma época que isso. Então também eu consegui aprender várias histórias de família, sabe? E igual o Suni tem várias outras, assim. De várias coisas que minha mãe já deve ter passado que eu também nem sei. Então foi uma experiência muito louca, uma história que eu olho com muito carinho. Eu queria botar minha mãe na capa, no centro também, por causa disso, assim, sabe? Sim. Aliás, queria mandar um beijo pra sua mãe, porque a sua mãe é uma querida. Ela é uma querida. Com certeza ela tá ouvindo a gente, porque ela tá sempre interagindo com a gente nas nossas redes sociais. É uma das nossas ouvintes fiéis. A gente acha uma fofa. É a nossa fã. Muito obrigada, Suni. Muito obrigada, dona Suni. Eu fico muito feliz. Mas minha mãe, ela sempre me apoiou muito também. Tipo, um dos principais motivos de eu ser artista também é minha mãe, assim. Quando ela via que eu gostava de histórias e gostava de desenhar, ela sempre me dava, assim, os papéis com os lapisinhos, me dava material, sabe? Tipo, ela sempre me incentivou muito, assim. Então, com certeza, eu falo pra ela que tudo que eu faço hoje em dia, ela também é autora, sabe? Porque se não fosse ela, eu não sei se eu teria seguido nessa paixão mesmo, sabe? Agora, uma coisa interessante, você falou várias vezes sobre, assim, uma questão, assim, hipotética. Porque se eu tivesse nascido há tempos atrás, ou agora, quando a Hallyu tá bombando, ou isso ou aquilo. Aí eu fico pensando, assim, a gente falou recentemente de um outro livro que chama Amêndoas, não sei se você já ouviu falar, que é da Won Pyun-soo. E um dos personagens da história, que é o segundo protagonista, vamos dizer assim, que é o Lee Isu, ele tem o apelido de Gon na história, mas durante a história ele é um garoto que passou por vários lares adotivos, então ele teve vários nomes. E aí a gente entra nessa questão da importância do nome. E em Harmony você fala sobre a sua avó ter te dado um nome coreano um pouco antes do falecimento dela. Sim. Eu queria saber um pouquinho de qual foi a importância desse nome coreano que veio tão tardiamente pra você. E aí, vamos pensar um pouquinho, hipoteticamente. Você acha que a sua vida teria sido diferente se você tivesse esse nome a vida toda? Sim, com certeza. Então, foi engraçado também, porque quando eu fiz o Criança Amarela, eu comecei a ter essa consciência racial maior. E uma coisa que eu pensava muito na época era que, assim, a minha mãe, o nome dela é Suni, todos os meus tios têm nomes coreanos, assim. Mas às vezes, eu acho que algumas pessoas de família amarela podem ter passado por isso. Você tá num restaurante e daí seu tio vai se apresentar, tipo, tá falando com o garçom e tal, e o garçom pergunta o nome dele e ele fala, meu nome é André. Aí você fica, que André, mano? Tipo, o nome dele, tipo, ele tá mentindo, tá ligado? O nome desse meu tio não é André. É um nome coreano que eu sempre chamei ele e tal. Só que às vezes as pessoas criam esses nomes ocidentais pra evitar tipo de ruído, porque você fala o nome coreano, a pessoa fica, não, como que escreve? Nossa, é diferente, né? E toda aquela coisa, toda vez, e daí a pessoa já fala, não, meu nome é André, tá ligado? Bota André aí na comanda e tá resolvido. E isso me deixou pensando muito na época, porque em contrapartida, a minha geração e também os meus primos, todos temos nomes, tipo, comuns brasileiros. Meu nome é Eric, né? Então, eu ficava refletindo muito sobre isso e como eu comecei a realmente me sentir mais coreano, me sentir mais asiático, eu fiquei com muita vontade de pedir um nome coreano. Na época eu tinha conversado com minha mãe se ela não gostaria de me dar um nome coreano, só que ela falava, pô, não é tão simples dar um nome coreano pra alguém. Sim. Até porque quando a gente fala, né, da escrita, tem muito simbolismo até em como é escrito, né, o nome. Então, e meu avô já tinha falecido também. Então eu fiquei muito assim, putz, eu vou pedir esse nome pra minha avó e tal. E quando eu pedi, ela não quis dar no começo. Eu falei assim, vó, queria ter um nome coreano, eu acho muito bonito, você não podia me dar um nome coreano que eu tenho me identificado mais. E assim, eu tentando falar não desse jeito, porque ela não entendia português tão bem, mas tentando falar isso, né? E daí ela falava assim, mas teu nome é tão bonito já. Não precisa, Eric, o nome é muito bonito, não precisa. Então eu tive que insistir algumas vezes, assim. E ela me deu o nome de Sunam. E eu gostei muito também porque lembra Suni, sabe? Eu achei que é parecido. Sim.
E ela escreveu num papelzinho, eu até ilustrei isso lá, né? Que é um papelzinho que eu guardei, que ela escreveu com a letra dela mesmo, assim, como seria em coreano. E pra mim foi muito... Foi tipo não alter ego porque sou eu, mas sabe uma outra faceta sua? Como se minha faceta coreana tivesse um nome agora, assim. Então eu me identifico muito, assim. Eu não me apresento por aí como Tsunami e tal, mas é uma coisa pessoal, sabe? Tipo, eu sei que eu tenho um nome coreano e que é esse. E que se eu tivesse um documento coreano com meu nome coreano, seria esse. Tipo, é meu nome, sabe? É muito interessante, porque eu também já li, eu li um webtoon, tá no Tapas, chama Asian America. Na verdade, ele tá incompleto, porque a autora publicou só a parte dela, da história, que é esse quadrinho que chama Names. E é exatamente sobre isso, sobre os vários nomes que ela tem. Que ela tem um nome americano e tem um nome chinês, né? E aí, durante todo o quadrinho, ela fica se questionando como a vida dela seria se ela tivesse tido esse outro nome, se ela tivesse nascido, vivido na China, sabe? É realmente, assim, é uma outra identidade, mas que também é a sua. Sim. Né? E eu também fiquei pensando que você tinha comentado sobre isso, de como seria se eu tivesse tido esse nome desde novo, né? Tipo, eu fico pensando porque, assim, o nosso nome da minha geração, na minha família, ser um nome ocidental... porque a gente nasceu no Brasil também, mas eu acho que não só por isso, sabe? Os meus tios, minha mãe, já devem ter ouvido muita coisa sobre o nome deles. E toda vez que eles vão se apresentar num lugar, tem essa questão de, como é que é? Nossa, que diferente e tal. E no colégio, imagina, né? Que no colégio daí o bullying é solto, né? Sim. Então, tipo, parte deles decidindo dar um nome ocidental pros filhos, com certeza tinha a ver com isso também. Evitar ruídos e ajudar eles a se... emergirem na sociedade, sabe? Tipo, tentar facilitar isso o máximo possível. Eu tenho certeza que isso era uma preocupação pra eles, sabe? Então tem essa questão também. Tipo, ter um nome coreano pra mim era uma forma de reforçar essa cultura. Eu entendo que eu não tinha esse nome antes. Se eu tivesse tido o nome Sunan desde criança, se fosse meu nome de batismo mesmo, ia ter sido muito mais coisas complicadas no colégio. Eu provavelmente não é um nome que eu ia curtir. Eu ia ficar... querendo ter apelidos ou tentando mudar de nome. E isso é muito doloroso, né? Se a gente para pra pensar. Então, com certeza não teria sido fácil, sabe? Então eu entendo também o motivo da minha mãe não ter me batizado com o nome coreano. Sim. Bom, Monge, a gente tá caminhando pro final, estamos nas perguntas finais, assim. Fechando esse bloquinho sobre Vozes Amarelas, sobre arte, etc., a gente comentou um pouquinho sobre o físico, né? O livro físico e o seu Instagram. Você sentiu que o seu público mudou ou é diferente quando consome o livro físico do que você posta nas redes sociais? Você conseguiu já ter esse retorno? Porque acho que foi no podcast Papo em Dobro que você comenta que né, a gente vê essa capa em várias livrarias físicas aí, mas a gente não sabe quem que compra, né? Que é uma preocupação sua também. Mas você já teve algum retorno se o público é outro? Enfim, fica... Assim, uma coisa que é muito legal é que como agora tem um livro físico que a pessoa compra na livraria, eu acho que chega em pessoas que a internet não chegaria, né? Sim. Porque a gente falou, uma coisa legal é que a internet acaba democratizando um pouco, né? Qualquer pessoa pode ir lá e postar um trabalho no Instagram. Só que ao mesmo tempo, o formato como as redes sociais funcionam, existe uma bolha que os algoritmos formam, né? Então tem muita gente que poderia ser interessada por Vozes Amarelas, mas quando tá no Instagram quer mais ver vídeo de gatinho pra relaxar e não vai chegar nela, porque o algoritmo entende, essa pessoa só quer ver vídeo de gatinho. É assim que funciona, né? Quando a gente bota numa livraria, também não é todo mundo que vai passar na livraria pra ler, só que você tem a chance de chegar em pessoas que não leriam, assim. E também a coisa legal do impresso é que chega na mão de pessoas que às vezes nem tem rede social. Então o que eu ouço de relato que eu fico muito feliz é pessoas que acompanham meu trabalho nas redes sociais e compram Vozes Amarelas, mas que pegam impressa pra uma tia, pega e mostra, sabe? A minha avó começou a ler esse final de semana. Esse tipo de coisa. Ela vai ouvir esse episódio e já vai ter lido tudo. Como é o nome da sua avó? É Hilda. Hilda, um beijo aí pra Hilda, né? Obrigado por ler. Ela tá amando a história. Pô, que legal. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é o mais legal de ser impresso, de ser um livro, sabe? Porque as pessoas também levam um pouco mais a sério. Então, às vezes, até as pessoas que não são muito do meio, até que não são muito do meio de ler quadrinho, é um livro bonito, capa dura. Ela lê com mais seriedade os assuntos que estão lá, sabe? E também elas estão abertas a ler, porque é um livro. Tipo, o livro, ele é um pouco mais democrático nesse sentido, né?
Todo livro uma pessoa pode pegar e ler. Se tá na livraria, ela pega e dá uma lida. Mesmo se não vai comprar. Só que, ao mesmo tempo, pra mim ainda é um pouco recente. Então, é difícil pra eu entender exatamente o impacto disso. Sim. Sabe? Mas eu sinto muito isso pelo que as pessoas falam nas redes. É uma coisa que eu fico muito feliz. De sentir que tá chegando em pessoas que talvez não conhecessem meus quadrinhos, sabe? Talvez não vá acompanhar na internet, porque também não é muito de mídia social. Mas vai conhecer as histórias. Vai mudar a forma como vê as pessoas amarelas. Com certeza. Sabe? Com certeza cheguem mais pessoas, porque além de a capa ser linda, né? Nossa. Obrigado. Tem muita gente que ainda não tá muito, como a gente tava falando, familiarizado com esses termos, né? De amarelitude, de amarelos. Então, às vezes, nem vai ligar o nome do livro à questão de etnias, coisas do tipo. E aí, leva pra casa e aprende um pouquinho. Acabou descobrindo, né? Sim, verdade. E é muito acessível. Eu achei, assim, que o jeito como você colocou essas histórias dá para pessoas que não estão familiarizadas, né? Que não estão nesse meio, que não estão discutindo questões raciais, étnicas, que elas também entendam. Nem que seja alguma coisinha, mas vão pegar alguma coisa. Então, acho que o jeito como você coloca essa história ficou bem acessível nesse sentido. Ai, obrigado. De verdade. Eu acho que esse é o poder muito da narrativa que é biográfica, ou autobiográfica. Ou, tipo assim, uma história sobre uma história real, né? Porque, geralmente, é uma coisa quase documental. Você vai lendo a história, né? E como é uma coisa que aconteceu de verdade, você vai só vendo os fatos. Não é um autor que tá criando algo pra te falar uma história, pra te falar um sentido. Você projeta o sentido e você acaba se vendo nos personagens por ser uma coisa real. Então, acho que esse é o poder. Falando sobre amarelitude em histórias autobiográficas ou biográficas, mesmo que a pessoa não seja amarela, ela acaba conseguindo entender e sentir. Sabe? Vendo, pô, essa foi uma criança de verdade, ela passou isso no colégio, é totalmente entendível que isso tenha acontecido e ela entende melhor o que a pessoa passa, sabe? Agora, falar um pouquinho, já fechamos vozes, né? Mas todo mundo vai ler e vai contribuir com o debate nos comentários, coisas assim. A gente espera, né? Porque vale muito a pena. Mas a gente também tá super ansiosa pro seu próximo lançamento, que você comentou que tá produzindo aí um próximo livro físico, né? Que vai chamar Daruma, você tinha comentado. E tem easter egg, né? Tem easter egg na contracapa. E a gente tá, assim, achando super interessante. Conta um pouquinho como é que vai ser esse projeto. Daruma eu tô bem ansioso pra fazer, porque, assim, de certa forma, eu sempre vi meu trabalho sobre identidade, sobre ser amarelo, como um trabalho introdutório, sabe? Porque, assim, falar sobre raça é uma coisa muito complexa, né? Envolve muitas camadas, porque também fala sobre sociedade, sobre classe social, muitas questões, em cada cidade do país é diferente. Não tem como uma obra condensar tudo isso, né? Daruma é uma obra que eu vou poder me aprofundar um pouco mais em algumas questões que eu acho importante falar. Ao mesmo tempo, a história não é necessariamente sobre isso. Isso vai estar permeando a história. Então a história de Daruma vai ser... Todos os personagens são amarelos brasileiros, mas tanto os heróis quanto os vilões, assim. Eu também queria fazer um pouco essa autocrítica, assim, sabe? De que a comunidade asiática brasileira também muitas vezes não é muito herói em nenhum sentido, sabe? Porque a gente é, talvez, etnia que tem mais passabilidade social. Então, apesar de ter muitos estereótipos e preconceitos, apesar de não ser aceito em todos os ambientes, em alguns são. Às vezes a gente poderia estar fazendo um espaço um pouco melhor para alguns outros tipos de pessoa, algumas outras comunidades. Mas algumas pessoas não têm esse interesse, sabe? Algumas pessoas são amarelas, mas elas estão ali tendo uma oportunidade, elas vão pensar só no seu, assim, sabe? Ou vão reforçar o status quo. Ou não vão olhar com solidariedade para outros povos, sabe? Ou são muito racistas. Tem a comunidade amarela brasileira, no geral, ela é muito conservadora, assim. Então ela também acaba reforçando muitos conceitos conservadores que, no geral, acabam sendo muito discriminatórios, assim, sabe? E às vezes muito racistas. Então é uma história que eu quero... Não necessariamente a história, o enredo dela não é sobre isso, mas os personagens vão refletir isso, sabe? Vão refletir esse embate moral, porque o amarelo, só de existir no Brasil, ele tem esse embate moral. Porque a gente entende o que não é ser uma pessoa branca, sabe? Uma pessoa considerada padrão. A gente entende o que é ser julgado pela sua própria aparência, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que você vai fazer com isso, sabe? Você vai ter solidariedade com as pessoas ou você vai tentar fazer alguma mudança
vai tentar fazer uma mudança positiva na sociedade de alguma forma, ou você não vai se importar, sabe? Ou é só se preocupar com o seu, ou tentar tirar o melhor disso de forma meio aproveitando a situação, assim. É uma história que vai acabar passando por essas questões, mas no cerne dela vai ser uma história de aventura, uma história ficcional. Os personagens, eles são amarelos brasileiros jovens, que estão aqui também tendo seus embates. E vocês vão ver, eu não vou dar muitos detalhes da história pra vocês verem, mas vai tocar muito nesse assunto. Eu tô feliz porque, assim, Vozes é uma história muito sobre histórias autobiográficas ou biográficas, né? Sim. E Daruma vai ser uma coisa mais ficcional, então eu vou poder criar mais o enredo, o que vai acontecer. Todos os personagens acabam tendo muito de pessoas de verdade, assim, que eu conheci ou que me impactaram. Só que eu vou ter essa liberdade mais de fazer quadrinhos que vão ser mais como os quadrinhos que eu lia quando era novo, sabe? Quadrinhos ficcionais, de aventura, que falam sobre virtudes e conceitos e questões e problemas, assim. Mas também vai ter esse lado bem social, assim, porque se passa no Brasil. Eu quero que seja um quadrinho que mostre muito que se passa no Brasil, que se passa em São Paulo, que tem questões sobre a nossa cidade, sobre o nosso país também. Esse tema que você coloca em Daruma sobre as vivências asiático-brasileiras, né? E essa certa passabilidade me fez lembrar de um livro de uma autora que tem ascendência indiana, que é a Julie Manglarmani, não sei se já ouviu falar. O nome do livro é exatamente Vivências Asiático-Brasileiras. Ele é um pouco introdutório, assim, sobre as migrações, né? Que vieram para cá. E no livro não tanto, mas na fala dela presencialmente, quando ela fez o lançamento do livro, ela fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da passabilidade e muito sobre essa questão de, hoje em dia, ter uma certa representatividade e uma certa militância, né? Um ativismo de amarelos, mas de como, muitas vezes, essas pessoas que estão aí ganhando likes não estão fazendo muita coisa pro ativismo, e sim para si próprio. Que acho que entra um pouco nas histórias que você quer contar aí, né? Você falar de ter as vantagens, né? Sim. E eu acho que até pessoas que não falam sobre ativismo nenhum também têm suas formas de se aproveitarem, sabe? Sim, Tipo, eu acho que é muito isso. Eu acho que também falta... Porque assim, falando sobre ativismo especificamente, falta muita experiência também para as pessoas, sabe? Às vezes eu acho que tem muitos criadores amarelos que eles têm boas intenções quando falam sobre raça. Só que é um assunto que é delicado, né? Você tem que também ter um estudo e tal e entender. Mas é uma coisa que eu acho que vai vir com o tempo. Tipo, a gente, de certa forma, tá muito no começo desse papo, sabe? E tipo... Sim. Hoje em dia, já não é uma coisa que se eu posso dizer assim, tá na moda, falar sobre o assunto. Era uma coisa que tava muito bombando em 2017, assim. E você vê um pouco isso. Algumas pessoas que falavam muito sobre isso na época e falam cada vez menos sobre hoje em dia. E eu entendo, é normal, porque em partes a gente tem a falsa impressão de que tudo isso já tá discutido. Porque na nossa bolha todo mundo já entendeu. Então faz parecer que no Brasil já tá entendido. E por outro lado também... as pessoas não sabem como realmente podem ajudar, sabe? E não tem esse senso de responsabilidade, assim. Tipo, o que eu tento fazer em Vozes Amarelas, o que eu vou tentar fazer em Daruma, é tentar justamente... Porque a gente tá muito, muito anterior ainda, sabe? Tipo, de poder realmente fazer grandes mudanças. Sim. A gente ainda tá lutando para que a nossa própria comunidade tenha uma consciência racial do que é ser racializado. Sim, sim. Sabe? Então a minha luta é para que as pessoas ainda entendam, tipo... Ao mesmo tempo que eu concordo com ela, eu acho que é complicado a gente esperar que as pessoas tenham uma militância ativa, porque a gente já tá nesse momento ainda anterior, sabe? De conseguir convencer nossas famílias que é uma questão. Ao mesmo tempo, tem pessoas que ainda estão fazendo coisas muito legais, como a Kemi, né? Tipo, quando eu sair daqui, hoje à tarde, eu vou lá com ela, eu vou visitar a ocupação dos imigrantes, quero ver como é que tá. Então, assim, tem coisas que estão acontecendo também, sabe? No livro ela também fala bastante isso, que é uma introdução, porque o assunto ainda precisa ser muito debatido. Exatamente. Tá todo mundo aprendendo. Sim. Monge, perguntinha final, assim. Bom, pra quem leu Vozes Amarelas, curtiu. Eu sei que no final você dá várias dicas de pessoas pra gente seguir, se aprofundar, mas alguém que curtiu a abordagem, a temática, tem algum outro livro ou alguma pessoa, algum filme, vídeo que você curta e
quer compartilhar com essas pessoas? Sim, eu acho que eu vou falar dois, assim. No livro eu citei o Yobambu, né? Que é um canal muito legal, que ainda existe, produzindo coisa muito legal. Mas eu gosto muito dos vídeos iniciais que eles falavam sobre o tema, porque como era em 2017, a gente ainda estava começando a falar sobre, eles fizeram vários vídeos um pouco introdutórios sobre essas questões de amarelitude. Então, se quem está ouvindo é uma pessoa amarela, que ainda tem interesse e tal em aprender mais sobre, são vídeos no YouTube, então é mais fácil de ver, é mais fácil de entender, porque você bota ali para tocar, vai comer e tal, e fica ouvindo e tal, você vai pegando. O Yobambu tem vídeos muito bons sobre vários temas, assim, até inclusive sobre a participação racista das pessoas amarelas, assim, que é importante a gente ver para se conscientizar também. E tem um livro que eu gosto muito para quem gosta de quadrinho, que me impactou muito, que inclusive eu deixei como sugestão lá na Egó e elas compraram o livro, tá lá pra comprar. Eu vi. Que é um livro que eu amo porque ele chegou pra mim bem numa época que eu tava começando a ter uma consciência racial e ele foi a cereja do bolo, assim, tipo assim, com ele eu entendi também. Que é A Chegada, do Shaun Tan, que é um artista australiano descendente de chineses. E ele fez essa história em quadrinho sobre imigração, é uma família imigrando e tal. Só que o que eu acho muito genial do jeito que ele faz é porque o desenho do quadrinho é tudo feito em grafite, bem realista, assim, da família imigrando. No começo tem eles conversando na casa, como vão fazer e tal, eles vão imigrar. E quando eles chegam no país novo, na verdade o pai vai antes, aí ele vai tentar fazer dinheiro para trazer os filhos. Que isso não é dito na história, mas para quem tem família imigrante sabe que isso acontece muito, assim. Porque às vezes você tem que pagar a imigração e a pessoa tem muitos filhos, não pode pagar para cada filho ainda, tenta ir pro país antes, conseguir dinheiro e trazer o resto da família. E nisso, inclusive, muitas famílias acabam se separando, né? Porque às vezes o pai vai antes, não consegue o dinheiro, não consegue avisar, porque era numa época que não tinha telefone, e as famílias acabam se separando. Isso aconteceu muito na imigração coreana também. Mas enfim, na história ele vai para lá, e quando ele chega nesse país novo, ele não é ilustrado como um país, tipo, na Terra. Parece uma cidade totalmente alienígena, com naves, com coisas assim e tal. Só que até diferente do que a gente consegue imaginar, uma língua totalmente diferente, documentos diferentes. Tudo de sistemas muito malucos e tal. E ao mesmo tempo que é divertido ver ele imaginando toda essa sociedade meio surrealista e a própria estética dos desenhos é muito diferente. É uma metáfora muito legal porque os nossos avós provavelmente passaram, sabe? Porque a Coreia e o Brasil dos anos 60 devia ter muitas coisas muito totalmente diferentes, assim, desde a arquitetura, a comida, a língua, a forma de conversar com pessoas, ambiente social, a festas, a igreja, tudo deveria ser diferente, sabe? De certa forma. Então, quando a pessoa chega, realmente parece um país alienígena, sabe? Então foi uma coisa muito, uma forma muito legal, uma metáfora muito legal dele representar isso na história. E quando eu li na época, foi um pouco antes de fazer Criança Amarela, então eu tava muito pensando sobre consciência racial e tal, e me impactou muito positivamente, assim, porque eu vi, caramba, ele é australiano, e eu consigo entender a experiência da família dele, que é imigrante chinesa. Sabe, rola essa união, assim, de pessoas amarelas nesse sentido, porque eu entendo que a família dele passou, a minha família também passou aqui no Brasil, sabe? Mesmo sendo em um lugar totalmente diferente do dele, assim. Ah, muito legal. Interessante. Ótima dica. Obrigada. Obrigado eu. Então, bom, eu não faço a menor ideia quanto tempo tem esse episódio. Porque a gente geralmente vê 11 horas, beleza, fazer em 1 hora. Mas hoje eu esqueci completamente. Desculpa aí, gente que tá ouvindo, ficou muito longo. Foi mal. Mas o papo foi muito bom, Monja. Eu tava ansiosíssima pra conversar contigo. A gente tava, né? Porque a gente já tinha te visto na Ego também. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Exatamente. Muito obrigada. Papo. A gente ficou muito feliz. Ótimo. Sim. O papo rendeu bastante. Nossa. Espero que você também tenha gostado de conversar com a gente. Claro, foi muito legal. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Que bom que deu certo, né? Porque voltei para São Paulo agora nessa época. Sim, isso. E obrigado por falar sobre a cultura coreana e por me convidar. Foi um prazer falar com vocês. Então é isso. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu.